jornada. Que ele precisa colocar no modo de apresentação. Ah, tá. Danilo, você agora. Você precisa colocar no modo de apresentação. Agora. Foi. Eu só vou... Eu não consigo mais. Você não consegue o quê? Não, só tá. A voz e vídeo tá ok, tá ok. Não, tá bom. Ok? Acho que sim. Nós estamos te ouvindo, tranquilo. Ah, ok. Bom, primeiramente, agradecer mais uma vez, Miguel, pela super oportunidade, né, de estar discutindo com um grupo tão legal. E Miguel me fez esse desafio, né? Do lado esquerdo ali, do meu lado esquerdo. Imagino que vocês também. Danilo. Oi, tá me ouvindo? Tô. Você Oi. tá me ouvindo? Só um minutinho. Deixa eu começar aqui. Chegaram algumas pessoas que estão chegando aqui. Eu vou fazer só a apresentação rápida sua e aí você mete bronca. Beleza? Ok. Então, bom, a maior parte das pessoas conhece, uma parte das pessoas conhece o Danilo, professor Danilo Fernandes. Danilo é economista, formado pela Universidade Federal do Pará, tem um mestrado no Rio Grande do Sul, doutorado no NAIA, e atualmente é um pesquisador do NAIA também, associado do NAIA, no grupo da DESA, que é a Pesquisa em Dinâmicas Agrárias e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia, né? Liderado pelo professor Chiquito, que todos conhecem, mas Danilo há muito tempo nessa história, e alguém que está junto com a gente, também a gente conheceu ao longo dessa trajetória, primeiro com a Ana Cláudia, que trouxe mais gente, e daí para frente a gente tem conversado, interagido, e uma boa parte do trabalho dos alunos do laboratório e de quem tem trabalhado mais próximo com algumas questões da economia ligadas ao território e, enfim, na Amazônia, com economia e natureza, tem cruzado com a literatura do Danilo e com as ideias que ele tem procurado desenvolver e procurado, ao mesmo tempo, também divulgar. Então, agradecer muito ao Danilo, que também é coordenador do programa, né, hoje de pós-graduação em economia, e agradecer muito ao Danilo, que é um dos nossos economistas, como a gente diz. Existem os economistas dos outros, nós temos os nossos. Cada um tem que ter um economista para chamar de seu, né? Os nossos são esses aqui, o Danilo, a Paula, Chiquito, Arla, então são os nossos economistas. Danilo, então essa é a ideia. Quando tiver 20 minutos eu te falo, aí você fecha. Tá? E hoje nós temos outras visitas, Raquel, Fábio de Castro, que está lá na Holanda, e a gente vai vendo depois quem está aí e se apresenta. Vamos lá, Danilo. Bom, alguém bota então, para gravar aí. É o Sérgio. Tá? Já está gravando. Ok, então, como eu estava dizendo, é um imenso prazer, Miguel, e não só toda a equipe do INPE, mas também os outros colegas, amigos, pessoas que eu... Fábio de Castro, né? Conversei com ele por e-mail uma vez, mas não conheço pessoalmente. Prazer te ver aí, Fábio. E os colegas já, Ana Cláudia, a Paula e todo o povo. Então, o Miguel, a conversa com o Miguel, de certa forma, é uma provocação das boas, né? Daquelas realmente que a gente gosta de encarar, que seria mais ou menos fazer uma apresentação, então, meia hora, em 20 minutos, mais 10 minutos, podendo fazer uma espécie de... Eu tentei preparar aqui uma espécie de síntese. Eu tenho aquele modelo, Miguel, tu já conhece, modelo Chiquito, de PowerPoint, né, que a gente tem mais de 100 slides, e aí, dependendo da apresentação, a gente vai cortando um, vai metendo o outro. Eu consegui dar uma boa cortada para tentar ver se eu fico dentro do tempo. Então, o que eu fiz de diferente do que eu tinha apresentado? Eu acho que talvez algumas pessoas já estão acostumadas a ver uma parte do que eu vou apresentar aqui. Na verdade, eu vou apresentar, preparei um título, mas sim, em cima do que mais especificamente eu tentei tratar, né, que eu chamei de Trajetórias Tecnológicas Camponesas na Amazônia, Desafios e Possibilidades. Ou seja, dentro do tema que o Miguel me propõe, tentar dar uma
fazer um pouco uma apresentação que mostre alguns elementos, não só a parte empírica, baseada muito no que o Chiquito tem feito, né? O Chiquito é o cara que faz a parte mais hard, empírica mesmo do nosso grupo, sempre foi, né? Então, ele tem trabalhado com os dados do censo, recentemente, do último censo, né, 2017, e já temos condições de fazer comparações. Então, só para esclarecer, né, a gente tem trabalhado com o censo de 95, de 2006 e agora 2017, que já permite para a gente fazer algumas comparações em 3 pontos no tempo. Então, essa parte no final da minha apresentação eu vou falar um pouco isso e tenho falado em outras oportunidades. Mas eu queria começar, o que tem de diferente no que eu preparei para cá, né? Vou tentar ser o mais sintético possível, mais rápido, mas eu sinto nas conversas com os colegas e tal, e nós temos um ambiente bem interdisciplinar aqui, que algumas categorias que a gente usa lá quando vai apresentar os dados, né, às vezes são difíceis de a gente entender o que exatamente a gente está querendo dizer ali, né, as pessoas entenderem. Então, eu fiz um exercício aqui inicial de meio que colocar as coisas no lugar, né? Então, a minha estratégia de exposição vai ter dois momentos. Um primeiro momento, teoria, e um segundo, apresentação da empiria. Em geral, a gente parte direto para a empiria e fala rapidamente da teoria, só que nesse caso específico, acho que o Miguel tem acompanhado bastante, a parte teórica ela não é algo trivial, né? Não porque ela seja excepcional ou algo do tipo, não é isso, mas é porque ela aciona uma série de categorias e vertentes teóricas que não são mainstream nas suas mais variadas áreas disciplinares, né? Então, quando você junta tudo isso, que já normalmente não são coisas tão conhecidas pelas pessoas e trabalha conectado, torna a compreensão dos passos, inclusive das interpretações dos resultados empíricos, difíceis, né? Então, eu comecei organizando um pouco por aí. Então, esse primeiro passo, eu fiz uma síntese de 2 elementos que eu considero centrais, né? Nos aspectos teóricos, para entender o que a gente trabalha, né? No que respeito a essa discussão sobre campesinato, trajetórias tecnológicas e dinâmica agrária ou dinâmica territorial na Amazônia. A primeira é um componente teórico que é chave para a gente e que todos esses 2 elementos que eu coloco aí são polêmicos, né? Mas é importante explicitar isso. Então, primeiro, a existência de uma especificidade do que a gente chama de razão camponesa, ou seja, a ideia de que a unidade de produção camponesa, e depois eu vou justificar por que a gente usa a categoria camponês e não usa agricultura familiar ou pequena produção, algo do tipo, né? Tem várias formas diferentes de expressar o mesmo fenômeno, mas que têm significados totalmente diferentes. Então, o Chiquito, desde o início, que trabalha com isso, insiste, uma razão, né, que é o propósito dele, com a ideia da especificidade da razão camponesa. Já a ideia, e aí vamos falar um pouco como economista, mas que você tem no campo do debate da economia, uma ideia tradicional, que é o mainstream da economia, que pressupõe que os agentes econômicos, sejam lá quais forem, né, ou empresários, ou trabalhadores, consumidores, eles têm uma forma de racionalidade que é padrão. Né? É uma racionalidade que busca maximizar, ou seja, todos nós, né, tomamos decisões buscando maximizar uma função objetiva. E a função objetivo dos empresários é o lucro, a função objetivo dos consumidores é o seu bem-estar. Né? Então, a base da teoria microeconômica neoclássica, ela parte desse pressuposto. Todos os elementos empíricos que são tratados trabalham com essas premissas. Então, a primeira coisa que o Chiquito quebra aí é a ideia de que essa razão, essa forma a orientação de tomada de decisão dos camponeses não é desse tipo. Né? É uma outra razão, é uma razão que tem as suas especificidades. Eu vou explicar um pouquinho depois quais são essas especificidades. Então, o camponês é um agente econômico especial ou diferente, né, do capitalista em geral, do empresário. Ele toma decisões de forma diferente. A segundo pressuposto teórico importante é o pressuposto nosso de que existe trajetórias tecnológicas rurais, ou seja, a forma de produzir na agricultura ou no rural, ele não é uma forma única, né? Existem diferentes modelos ou padrões ou paradigmas tecnológicos que geram diferentes trajetórias tecnológicas. Aí depois eu vou explicar como é que essas coisas. Então, essas 2 categorias são bem importantes para a gente. E a advertência que eu faço, como eu disse, é que nenhuma dessas 2
esses dois pressupostos nossos são facilmente aceitos no meio acadêmico de economia ou no debate sobre a questão rural, né? Então, por isso essa ressalva. Bom, depois de apresentar essa parte teórica, que eu ainda não fiz, estou só anunciando, né? Eu vou apresentar as estratégias, ou seja, dado essa estratégia teórica, a gente tem um problema. Na verdade, o problema é que o Chiquito tem cara. Tem um problema quando eu vou lidar com os dados empíricos, né? Miguel, se congelar em algum momento, tu me avisa aí. Às vezes está. Então, o primeiro problema é a insuficiência de dados, né? E métodos de análise empírica capazes de representar essas realidades. Ou seja, como é que eu posso pegar dados do censo, por exemplo, né, e dizer que aquela unidade de produção ali ela é camponesa, não é camponesa? Esses pressupostos teóricos eles não estão nas bases de dados tradicionais. Então, eu tenho que trabalhar numa coisa que o Chico chama, que a gente vai trabalhar, que ele usa muito, que são construção de metadados, né? Cria uma outra dificuldade de compreensão. Vocês vão ver lá na frente, a gente apresenta os dados do censo, por exemplo, por trajetórias, né? Mas os dados não se apresentam dessa forma. Então, são trabalhados a partir de uma série de métodos que o Chiquito desenvolveu. Então, é importante deixar isso claro também. Então, as soluções, né, para esse problema foi o desenvolvimento de vários tipos de alternativas metodológicas. Algumas delas não vou apresentar em detalhes os métodos, mas vou apresentar os resultados e vou mais ou menos explicar como é que a gente interpreta aqueles dados. E aí, essas estratégias metodológicas, eu vou trazer aqui dois elementos. Uma muito, muito rapidamente, que é a questão histórica. Combinei um pouco com o Arley, que vai falar na semana que vem, né? Então, ele vai trabalhar um pouco mais essa dimensão histórica, e eu vou falar de uma forma um pouco mais rápida, né? Então, por que os estudos históricos eles são importantes para a nossa perspectiva teórica? Porque a gente trata de trajetórias. A noção de trajetória tecnológica ela tem uma implicação, que ela é uma variável, uma dimensão no tempo, né? Então, você só consegue justificar a existência do agente camponês se você consegue mostrar como é que ele evolui no tempo. Então, mostrar o processo de constituição dessas unidades, como é que elas têm evoluído ao longo de muito tempo, de longa duração, se você quiser, numa análise historiográfica, para a gente é muito importante. Então, eu vou fazer apenas uma síntese muito rápida das conclusões que os estudos no campo de história nossos têm chegado, e depois vou passar para a análise dos censos que eu falei ainda agora. Bom, então, o primeiro ponto é, como falei, a questão da especificidade da razão camponesa. Eu fiz um quadrozinho aqui, fiquei matutando ele um tempo, meio no estilo Miguel, que é para tentar brincar um pouco e passar o recado, né? Então, camponês é uma realidade empírica incômoda, né? Muito incômoda, basicamente por quê? Não pela realidade empírica em si, mas do ponto de vista teórico, eu estou falando, porque a grande parte das teorias já fizeram predições do fim do campesinato, vários exercícios anunciando o fim do campesinato, e como brincava o Chiquito, né, isso já tem mais de 100 anos, então tem um problema com essas teorias, né? Elas anunciam o fim de um determinado agente e eles continuam aí, né? Então, eu brinquei que o camponês é visto pelas teorias dominantes como um intruso impertinente que insiste em sobreviver, né? Que ele fica atrapalhando as teorias. Tá tudo certo, a teoria é perfeita, racionalmente muito bem construída, mas eles atrapalham porque eles insistem, persistem. Isso gera importantes consequências, né? Uma delas é a compreensão. Toda vez que você identifica um agente camponês, nas categorias que a gente vai depois especificar melhor, você tem uma solução ad hoc, né? Em geral, quer dizer, porque ali isso é fruto do atraso, é porque aquelas dinâmicas que a teoria pressupõe ainda não chegaram naquele lugar, né? Então, é uma forma de tapar o buraco, né? De você fazer uma construção ad hoc na teoria, mas isso foi muito recorrentemente utilizado, ainda continua sendo utilizado, principalmente quando você fala de camponeses na Amazônia, por exemplo, né? É muito comum os economistas, quando dão de frente com esse problema, dizerem que porque aqui é uma realidade específica, o capitalismo, as suas formas modernas não chegaram, por isso que eu tenho uma certa justificativa para isso. E o segundo problema associado a essa questão teórica é que, obviamente, como eu já falei,
você tem um processo de invisibilização desses agentes, né? Você não tem estratégias em geral. Como você pressupõe que ele vai sumir, né? Então você não se preocupa com ele quando você desenha, por exemplo, estratégias de desenvolvimento, né? No caso do Brasil, recentemente, foi muito importante esse debate, né? Um grupo importante de elaboradores de políticas públicas, em vários momentos, eles desenharam políticas para o campesinato na Amazônia como uma política de caráter social exatamente por causa disso, né? Como é uma tendência a sumir, então esses atores eles são um problema social, não são um problema de ordem econômica. A modernização, o desenvolvimento, ele naturalmente vai expulsar esses agentes. Então eu tenho que ter uma política de mitigação, que não é uma política propriamente por dentro da discussão sobre desenvolvimento. Eu fiz um resumo aqui, então, isso aqui é um exercício que eu estou fazendo, por isso que eu agradeço muito a oportunidade, porque vai me permitindo também fazer esses exercícios de síntese, né? Eu classifiquei muito a risco, né? Esse é um exercício preliminar, que você teria em torno de 3 grandes blocos de teorias, né? O que eu estou chamando de hegemônicas. Essas teorias hegemônicas, elas, como eu disse, pressupõem sempre a extinção do campesinato, né? Aí eu vou classificar 2 teorias básicas. Uma é a teoria neoclássica, que eu já falei, e outra é a própria teoria marxista clássica, né? Que sempre também pressupõe que o campesinato porque no sistema capitalista bem desenvolvido, você teria 2 agentes, basicamente, né? O trabalhador e o capitalista. Então, o camponês ele é uma figura que não tem lugar na teoria marxista. Isso é uma afirmação que o Abramovay, inclusive, faz na tese de doutorado dele. É um não lugar teórico, né? O marxismo não teria uma teoria do campesinato por causa dessa visão estruturante do sistema. Dado essa perspectiva hegemônica, você tem 2 perspectivas alternativas aqui. Uma que considera a relevância, ou seja, ok, os camponeses eles são relevantes, eles existem, né? Mas eles estão em processo de transformação e tendem, em alguns desses autores, vão dizer que em última instância, eles vão tender a cada vez mais diminuir a sua importância no sistema. E, por último, que é essa um pouco que eu vou apresentar no final, é uma perspectiva que eu estou chamando de atual, né? Mais retoricamente, mas seria dizer que não, né? Que esses agentes eles têm uma capacidade de resiliência muito forte. A empiria e a persistência deles seria explicada por essa resiliência, e eu teria, portanto, que desenvolver uma teoria a depender de uma série de elementos. Bom, eu trouxe aqui também um quadrozinho, como é muita coisa, eu pensei em formas muito simples que pudessem passar para vocês, para quem não é economista, não conhece essa discussão. Por exemplo, esse aqui é um quadro que está no livro do Chiquito, um livro que é o principal livro dele, que trata sobre economia camponesa, que chama Economia Camponesa nas Fronteiras do Capitalismo, de 2012, onde ele faz um gráficozinho resumindo a tese do Lenin, né, a famosa tese do Lenin da diferenciação do campesinato. Tem um errozinho aqui, só para explicar, que como está a fotografia eu não consegui tirar, mas os segundos senhores feudais aí, ele não é senhores feudais, eles são camponeses, tá? Então, a ideia do quadro é dizer que você tem um ponto de partida do desenvolvimento do capitalismo na agricultura na Rússia, que era o que o Lenin estava dando na época, no início do século, onde você tinha senhores feudais e camponeses, e o que ele estava investigando era a transição dessas formas feudais para as formas capitalistas modernas, que é esse ponto final aí, onde todos esses agentes ou vão virar uma burguesia agrária ou vão virar um proletariado rural. Quer dizer, não existe uma possibilidade do camponês a longo prazo, né, no ponto final, continuar existindo. E aí as várias possibilidades, né? Então o camponês ele vai se diferenciando, ele pode virar um camponês mais rico, um camponês médio, um camponês pobre, um trabalhador sem terra, que perde completamente a sua propriedade. Os camponeses ricos podem transitar e virarem burgueses, né? Viram uma burguesia agrária. Ou do médio para pobre, eles podem se proletarizar, ou seja, eles perdem os meios de produção e continuam trabalhando nas grandes propriedades, nas propriedades capitalistas, ou eles vão se pauperizando, né? Ou seja, vão virando pobres, totalmente excluídos. Então, já do ponto de vista dos senhores feudais, eles vão se aburguesando, né? Então, eles se transformam, chamada via Junkers, né? Que é a famosa tese do Lenin, é o grande proprietário, né? Latifundiário, ou formas burguesas mais modernas. Então,
em síntese, a tese do Lane, que é muito importante aqui, ela vai dizer que a tendência, portanto, à medida que o capitalismo vai se desenvolvendo na agricultura, eu vou tendo o processo de diferenciação do campesinato e a transformação dele. É por isso que o Lenin defendia a socialização dos meios de produção dentro da Revolução Russa, né? Porque ele achava que isso era inevitável. Isso vai ser um ponto de conflito, de debate com o Chayanov, que é o nosso ator aqui principal, que vai dizer que não, né? Mas não vou entrar nesses detalhes agora. Bom, aí eu fiz um quadro de síntese aqui, eu falei um pouco do Lenin, mas tem um outro autor chamado Kautsky, que tem uma importância muito grande. Por que eu estou refalando? Por que eu estou falando desses caras, esses clássicos, né? Parece uma coisa meio... Por dois motivos. Tem um motivo que não é o principal, né? Eu gosto sou um cara muito afeito à historiografia do pensamento, eu gosto de fazer essas construções, mas o principal motivo não é esse. O principal motivo é que quando você começa a se debruçar sobre literatura contemporânea, cada vez mais eu percebo que se você compreender bem os clássicos, você consegue ver como é que boa parte da literatura contemporânea usa, reusa, reutiliza, mescla os clássicos. Então, é muito mais difícil entender o que está sendo discutido quando você pega uma literatura atual, que é uma diversidade muito grande de autores, do que você fazer o caminho que você buscar os clássicos, né? Quando você entende bem os clássicos, fica muito mais fácil você entender as bifurcações que o debate atual... Por exemplo, eu falei sobre a diferenciação do campesinato no Lenin. O Kautsky ele tem uma hipótese muito importante que até hoje está muito presente, que é a tese da superioridade técnica da grande produção. Quer dizer, o Kautsky, assim como o Lenin, acreditava que a tendência do desenvolvimento do capitalismo na agricultura e o processo de modernização agrícola, né, levasse ao desaparecimento da pequena propriedade. E aí, mais especificamente, ele fala de pequena propriedade também, né? Então, a pequena propriedade, do ponto de vista técnico, teria menores condições de competir com a grande propriedade. E aí, de certa forma, ele vai dizer que a única forma de você tentar minimizar esse problema tecnológico, que é um problema de escala, né? E aí tem a ver com toda a discussão de modernização da agricultura, de industrialização da agricultura, através da formação de cooperativismo, né? Ou seja, a cooperativa seria uma forma de minimizar, mas, em última instância, o Kautsky acredita, né, que a tendência é o processo de, assim como o Lenin, de desaparecimento do campesinato. Então, juntando o Lenin e Kautsky, você tem as grandes teorias marxistas chamadas, porque o Marx propriamente não tinha uma teoria do campesinato. Como eu disse, quem vai elaborar uma teoria mais da dinâmica agrária vai ser esses dois autores. E o terceiro autor, que é muito importante para a nossa discussão aqui, é o Chayanov, né? Então, o Chayanov ele vai propor, de forma diferente dos dois primeiros, uma teoria microeconômica do campesinato. E qual seria essa especificidade? Então, é a base do que eu estou chamando aqui de especificidade da razão camponesa. É que o campesinato, ele é ao mesmo tempo uma unidade de produção e ao mesmo tempo uma unidade de consumo. Ou seja, a tomada de decisão do agente, primeiro, ele não é individual, ele é coletivo, ele é uma decisão tomada pelas famílias, né? Coletivamente tem uma quantidade de mão de obra, uma quantidade de trabalho a exercer, ou seja, a quantidade de esforço ou de capacidade de trabalho da família, que é muito variada, a depender da idade, dos membros, do sexo, dos gêneros e tal. E tem as necessidades de consumo. Então, o exercício de racionalidade, de tomar decisão, tem a ver com essa característica. Bom, não vou entrar em detalhes aqui também, que não vai dar tempo, mas mais na frente a gente vai voltar nisso. Eu vou passar 2 quadros aqui muito rápido, porque eu estava fazendo isso, então acabei construindo, mas está muito grande, é só para sinalizar para vocês, vou tentar passar o menos tempo possível. Esse debate clássico do campesinato, ele retorna nos anos 70, principalmente porque o Chayanov ele foi morto pelo regime de Stalin, né? Exatamente porque ele era contrário às formas de socialização da produção e tirada da propriedade dos camponeses russos. Ele vai ser morto e vai ficar banido, de certa forma, na discussão da esquerda mundial. Nos anos 60, se não me engano, nos anos 60, que você tem a tradução para o inglês, as primeiras traduções para o inglês dos textos do Chayanov, ele começa a ser discutido muito na Inglaterra, e alguns autores vão fazendo trabalhos, e no caso do Tepisch, por exemplo, é um economista polonês, faz o estudo do campesinato na Polônia e vai chegando a conclusões muito parecidas com o que o Chayanov tinha feito e retoma essa discussão. Então, tem uma nova onda de discussões a partir dos anos 70, e eu fiz uma síntese aqui de 3 principais autores, né? Um é o Henri Mendras, que tem uma importância muito grande,
para muitos economistas e para sociólogos que trabalham com a questão rural no Brasil, como Abramová e outros, né, que vão se inspirar muito nas teses do Mendres, que vai defender o fim do campesinato, mas em bases chamada pós-marxistas, né, utilizando outros elementos teóricos que também não vou explorar aqui. Mas o Tepiche e o Chanin são dois autores que, de alguma forma, vão trazer contribuições importantes para as teorias do campesinato contemporâneo. Tá? Devido ao tempo, eu vou passar rápido nisso aqui. Oi. Deu 20 minutos, mas vai tranquilo, tá? Tem mais 10 minutos. 15. Eu vou tentar fechar essa parte para me der os 10 minutos finais falar mais da parte empírica, ou da teoria da empiria. O que eu queria pular aqui, que é importante, especialmente importante para a gente, é essa questão da relação entre a produção, né, de tecnologia, a produção agrícola e a natureza. Eu estou classificando, como eu falei, isso aqui está sendo um exercício de construção de talvez um paper no futuro, mas você tem 3 autores que têm uma importância na minha avaliação para essa discussão. O Abramová, que tem uma tese de doutorado em 1992, é bem conhecido na literatura, debate sobre cultura familiar. Ele vai, inspirado, como eu falei, no Mendres lá, tratar dessa questão da especificidade da agricultura, coisa que o debate clássico da agricultura, da questão agrária, não tratava. Então, o fato da agricultura ser um tipo de atividade econômica que tem que lidar com a natureza, isso implica em condições difíceis para o desenvolvimento da industrialização da agricultura. Ele aponta isso e as soluções que ele vai colocar, pegando a experiência da Europa, diz, olha, não tem jeito, o agricultor familiar ele é fundamental para o desenvolvimento do processo de desenvolvimento da indústria, porque ele garante preços e salários e alimentos baixos. Então, dentro do desenvolvimento industrial europeu, ele foi entendido como um agente estratégico e, devido a essas dificuldades de tecnificação, de aumento de produtividade, eles sempre tiveram um subsídio, um apoio do Estado. Ou seja, ele vai defender, e ele é um dos caras que vai trazer para cá para o Brasil, na verdade, a ideia de construção de uma política voltada para a agricultura familiar, para a modernização da agricultura familiar com o Estado. Ou seja, é um dos caras que vai estar envolvidos ali na construção do MDA e do PRONAF, nos anos 90. Mas, como eu disse, ele trabalha um pouco na perspectiva das trajetórias tecnológicas mais ligadas à industrialização da agricultura, né? Ele acredita que essa é a única saída, né, para o camponês e, portanto, ele vai tender a se transformar num agricultor familiar. Vai perder aquelas características mais tradicionalistas do camponês e se transforma no agricultor familiar, e essa era a tendência. E os 2 outros autores que são muito caros para a gente agora a discussão é o Van den Ploeg, que é um holandês, né? Também não vale a pena entrar em detalhes, mas ele trabalha perspectivas bem interessantes sobre a crise ambiental e os impactos sobre os grandes sistemas, o que ele chama de impérios alimentares, né? As grandes empresas que coordenam essas cadeias de valor em grande escala no mundo, ligada à produção e comercialização de produtos agrícolas. Então, ali ele vê uma crise da chamada agricultura produtivista, isso seria uma possibilidade, uma brecha para a eficiência, para a demonstração de eficiência das formas camponesas em algum nível. E, por último, o Chiquito, que eu vou também passar, que eu vou falar mais depois, com mais calma. Bom, então, passando para a parte empírica que eu estava dizendo, eu vou falar muito rapidamente, que o Arley vai trabalhar isso mais na parte na semana que vem, mas é mostrar o seguinte, que dado esse problemão, né, que é como é que você justifica a permanência das formas camponesas, o primeiro trabalho que o Chiquito começa a fazer, à medida que ele vai desenvolvendo as abordagens teóricas, é o trabalho historiográfico. Desde a tese de doutorado dele, ele fez incursões historiográficas muito fortes para tentar identificar a formação do campesinato na Amazônia. Então, o Arley vai trabalhar isso mais na semana que vem, mas só marcando um pouquinho, você teria, então, a ideia, que vem um pouco do Chanin, que a forma camponesa ela não é uma forma autóctone, né? O campesinato ele tem várias formas, e essas formas estão associadas à forma como ele se integra aos diferentes contextos ou formações econômicas e sociais. Então, o Chiquito vai pegar essa ideia do Chanin e vai dizer, olha, como seria a formação do campesinato no contexto amazônico, né? O que seria esse contexto amazônico? Ele tem 2 ingredientes muito específicos. Um é o ecossistema, né? Ou seja, as características próprias do ambiente do oceano amazônico, e o segundo, a sua formação histórica e econômica como uma fronteira de exploração de recursos. Por que a fronteira aqui é importante? Porque ela permite... O que significa fronteira para a gente?
aqui nesse sentido. É a possibilidade do trabalhador, do camponês, explorar os recursos naturais, explorar a terra, explorar, de uma forma geral, sem restrições maiores, né? Então, a possibilidade de fugir, né, escapar para a fronteira, permite, de alguma forma, um certo perfil que dificulta, por exemplo, a regimentação de mão de obra em várias experiências históricas de grandes empresas na Amazônia. A experiência da borracha, da Ford, o Chiquito, a dissertação de mestrado dele foi sobre isso, mostrando como a dificuldade de conseguir mão de obra em escala para a produção industrial, em grande escala, fracassou também por causa disso, né? Os camponeses se formavam à medida que eles iam se integrando ao ambiente. Então, no período, ele mostra isso ao longo do período, nesse livro aqui, né, que é o mais recente dele, que é a breve história econômica da Amazônia. Ele mostra como é que esse campesinato, que ele vai chamar de campesinato caboclo, aí estaria a especificidade dele, se forma ao longo do período colonial e vai se desenvolvendo até o período da borracha. É um dos principais, vamos dizer assim, suportes para o crescimento da produção da borracha. Isso é uma novidade também no debate teórico, porque em geral se concebe que a economia da borracha é uma economia baseada num grande seringal e no trabalhador do Nordeste, que era trazido para o seringueiro, para os grandes seringais, que tenta mostrar que a primeira fase da borracha não tinha uma base muito forte nesse campesinato caboclo. E, portanto, isso não é verdade. Teria uma diversidade de agentes, aí, estruturas em paralelo, em concorrência, já nesse momento. E com a crise da borracha, você tem mais um impulso para a expansão do campesinato de forma extrativa, porque o abandono dos seringais, né, vai fazer com que vários desses nordestinos que vieram para a Amazônia vão permanecendo e vão se campesinando, né, vão se transformando, caboclizando, seria uma das formas que você pode dizer. Então, a construção dessa diversidade de campesinatos vai se constituindo historicamente, é isso que ele tenta mostrar no livro. E aí você tem um terceiro momento importante, que é o momento das políticas de incentivo nos anos 60 e 70, que vai trazer um outro agente em outro território da Amazônia. No final de toda essa epopeia, né, você teria uma diversidade de camponeses. Então, é isso que é importante marcar aqui. Então, o que você teria, historicamente constituído na Amazônia? Uma diversidade de camponeses, mas que teriam uma coisa em comum. Eles são todos camponeses e têm uma racionalidade própria, né? Ou seja, são unidades de produção e consumo, onde o principal elemento de decisão é a reprodução da família. Por outro lado, existem unidades de produção agrícola que não são camponeses, que são unidades de produção patronais, né, que a gente chama. São essas empresas que têm uma lógica de tomada de decisão, uma racionalidade puramente capitalista e empresarial. O objetivo é maximizar lucro, enquanto que o camponês, o objetivo é reproduzir a família. É por isso que a tomada de decisão se vende no mercado, não vende no mercado, que tipo de produto vou produzir, tem a ver com uma complexidade totalmente diferente. É por isso que o Chainov, por exemplo, quando vai estudar lá na Rússia, ele vai encontrar o que a gente chama de curva de oferta invertida, né? Ou seja, tem determinadas situações que os preços dos produtos dos camponeses aumentam, em vez de eles reagirem aumentando a produção como o capitalista em geral faria, né? Então, o produtor de soja, se aumenta o preço da soja, ele vai expandir a produção de soja. O camponês, e a gente verifica empiricamente aqui no nosso estudo sobre o açaí, tem reações diferentes. Então, muitas vezes, o preço do açaí sobe e ele produz menos. Como é que você explica isso? Pela teoria neoclássica, não explica. Você diz que ele é irracional, como eu disse, né? Ele é incapaz de ser empreendedor. Então, tem que dar curso do Sebrae para ele poder entender como é que ganha dinheiro. O que a gente está pressupondo é uma outra lógica. Quer dizer, não, eu tenho que entender qual é a racionalidade dele, não pressupor que ele é irracional, porque ele não responde aos pressupostos e às inferências da minha teoria. Então, o que o Chiquito vai perceber, né, é que a teoria do Chainov, o modelo microeconômico do Chainov, consegue explicar as evidências empíricas, tanto historicamente como nas pesquisas mais recentes. Bom, então, essa dualidade razão camponesa e razão capitalista é fundamental para a gente aqui. O segundo elemento que eu estava falando lá no início sobre as trajetórias tecnológicas tem a ver com essa questão da relação entre produção e natureza. Como eu disse, que o Abramovay, o Van der Ploeg e o Chiquito trabalham, os três trabalham de formas diferentes, mas que de uma forma leva-se em consideração. A ideia de que a natureza
a agricultura tem uma característica diferente da indústria. Porque na indústria, todos os insumos, né, eles entram no processo produtivo como que a gente chama natureza morta. Então, o processo de produção e controle do processo produtivo é totalmente comandado por uma engenharia de produção industrial, né? No caso da agricultura, não é isso que acontece, porque a natureza ela é um coprodutor. Então, eu tenho que trabalhar com as reações. Eu tento controlar a natureza, mas ela vai reagindo. Então, eu tenho a lógica do que vários autores, desde o Mendras, o Abramovay e outros, como eu falei, que vão defender uma política do Estado para modernizar a agricultura, tem um sentido exatamente de permitir que os camponeses que têm dificuldade em aumentar a sua produtividade por causa desse domínio, né, mas eles estão cada vez mais, domínio da natureza, eles estão cada vez mais empurrados para integrar a formas urbanas e capitalistas em geral. Então, eles cada vez mais consomem insumos industriais, então eles ficam mais dependentes do mercado, porque se ele compra insumos, ele precisa de dinheiro. Para ter dinheiro, ele tem que vender no mercado. Então, a autonomia dele é cada vez menor. Então, ele vai sendo empurrado para um processo de modernização no formato industrialização da agricultura, né? Essa é uma das teses importantes dessa lógica. Então, você teria uma tendência de um determinado tipo de campesinato a ser empurrado para uma lógica de homogeneização. Uma lógica que responda a essa ideia da industrialização da agricultura. Tá? Então, a industrialização da agricultura, estou chamando, seriam lógicas de tentativa de homogeneizar a natureza, porque quando eu homogeneizo a natureza, né, no caso da soja, de culturas mais ligadas a estratégias de mecanização, eu tenho um maior nível de produtividade por hectare, né? Eu tenho capacidade de ter retornos, em termos capitalistas, né, maiores. Então, o camponês ele tem dificuldade de competir, então ele vai sendo empurrado para essa dinâmica. Isso que eu estou chamando, mas eu estou levando em consideração, e o Abramovay leva em consideração, que eu estou falando de agricultura. Então, isso não é simples, não é tão fácil, por isso que precisa do Estado. Aí, o caso, as fotos que eu trouxe da paisagem, vocês verem mais ou menos o que representa um processo de homogeneização, né? A escala, a industrialização, a mecanização. Então, um autor chamado Raymond Rutan vai escrever um texto importante, vários textos dos anos 70 e 80, tratando disso, mostrando que essa dinâmica de industrialização da agricultura, ele vai chamar de agroindustrialização, que até hoje é entendido, né? Ele é baseado em dois elementos básicos, que é a mecânica e a química, né? Ou seja, as formas de integração com a indústria. Então, é mecanizar e aumentar a escala de produção, aumenta a produtividade, e a química para corrigir solos e outros mais para aumentar a produtividade. Ou seja, como eu falei, a lógica é o controle da natureza, né? Bom, o pressuposto, isso que eu estou chamando, a gente chama aqui de paradigma agropecuário. Então, no paradigma agropecuário, a natureza é vista e tratada, né, como natureza, uma tensão, no sentido de você controlar os fatores edafoclimáticos, e a natureza é utilizada como um capital natural, mas um capital natural que precisa ser controlado. Então, resumiria, o paradigma agropecuário é o paradigma da industrialização da agricultura, né, e da homogeneização. Isso é um paradigma tecnológico. Isso, em geral, a maior parte dos autores que trabalham com essa perspectiva, que vem muito do Mendras, seguem essa linha. O que a gente vai propor aqui diferente é dizer que, por isso que eu falei que a segunda parte teórica que não é trivial, é dizer que existe um outro paradigma concorrente a esse paradigma, que vem dessa formação histórica que o Chiquito tenta mostrar, que nunca utilizou os padrões tecnológicos da industrialização da agricultura e que desenvolveu uma forma própria, portanto, uma trajetória tecnológica com um grau de eficiência importante, em termos atuais, quando se fala de questão ambiental e social. Então, você teria que olhar para esses agentes como agentes que têm e desenvolver um paradigma que tem que ser conhecido, estudado e aprimorado. E isso a gente vai chamar de paradigma agroextrativista. Tem um debate que a gente tem feito recentemente sobre mudar o termo extrativismo, porque o extrativismo pressupõe uma ideia de conhecimento estático, né? E como a gente acha que esse conhecimento ele não é estático, então a gente pressupõe uma ideia de um extrativismo dinâmico, nós estamos chamando por falta de um nome melhor. Quer dizer, há uma evolução, né, ao longo do tempo desse conhecimento. Bom, quando eu junto essa lógica dos paradigmas tecnológicos com os agentes, né, que são agentes patronais e camponeses, que é isso que eu estou falando, você junta essas duas coisas, essa que é a base da que a gente faz, você vai ter a configuração de diferentes trajetórias.
né? Aqui são coisas, basicamente, resumindo isso. Então, você tem agentes operando, camponeses e patronais, que, interagindo com ambientes diferentes, usando tecnologias e paradigmas tecnológicos diferentes, vão configurar trajetórias diferentes. Então, é importante deixar claro, na concepção do que a gente trata aqui, não existe um paradigma camponês. Existe uma racionalidade camponesa, existe um paradigma agroextrativista e um paradigma agropecuário. Você pode ter um camponês que opera hegemonicamente em torno do paradigma agropecuário, certo? Um camponês que trabalha com pecuária extensiva, né? Ou só pecuária, ele só faz trabalho de pecuária, diversifica pouco, trabalha pouco com outros elementos do bioma, então ele tende a convergir para o que a gente chama de uma trajetória camponesa ligada à pecuária de corte, que vocês vão ver depois como é que a gente expressa isso. Bom, essas trajetórias todas, elas estão num espaço e no território concorrendo entre si. Então, a ideia de dinâmica que o agrária, que o Esquito usa, é colocar essas trajetórias em concorrência e analisar como é que elas evoluem, né? Por isso que a gente vai trabalhar com a noção dos censos, né? E aí, já passando, que eu já passei provavelmente do tempo, mostrando os dadinhos aqui para a gente só explicitar isso, dado essa construção teórica que o Esquito faz, como é que ele, mais especificamente trabalhando com os dados do censo, ele foi desenvolvendo uma metodologia usando os dados do censo e trabalhando com componentes principais e vendo que tipo de culturas se aproximam e possam expressar de alguma forma a leitura teórica, a questão de metadados, que eu possa dizer, olha, nessa propriedade há uma predominância da trajetória X ou da trajetória Y, né? Então, é isso que ele foi desenvolvendo. E então, hoje ele tem um método que ele pega os dados, representa esses dados, identificando quais trajetórias aquela unidade produtiva parece, né, estar convergindo do ponto de vista tecnológico. Então, o primeiro estudo que ele fez, como eu falei, de 1995, usando isso, os dados do censo, chegou a essas conclusões aqui. Então, o que aparece? Primeiro, aparecem 6 trajetórias tecnológicas principais. Quais seriam essas 6 trajetórias, né? 3 camponesas, que são, ele chama de T1, T2 e T3. Você vê que são 3 camponesas, mas elas não são todas orientadas pelo paradigma agroextrativista. Na verdade, a única que é orientada por um paradigma agroextrativista é o que ele chama de T2, né? O nome também mais próximo disso, a gente chamaria, seria baseado em sistemas agroflorestais, seria mais próximo desse paradigma. Você tem a T3, que é um camponês ligado à dinâmica da produção da pecuária. Então, ele é um camponês que opera numa trajetória de homogeneização. E aí, a partir que ele classifica isso, no caso dos patronais, você tem a T4, a T5 e a T6. Né? A T4 é uma pecuária de corte, basicamente, muito na Amazônia, as plantations na T5. E aí você tem, por exemplo, você perguntar a soja. Né? A soja não aparece no censo 95 de forma ainda muito importante na Amazônia. Isso é os outros anos. Mas vamos rapidamente passar para os indicadores. O que é que você tem? Você tem alguns indicadores que ele constrói, então, número de estabelecimentos, então, tem 27 mil, esses dados muita gente já conhece, que eu já apresentei, sempre apresento eles, em torno de quase 28 mil estabelecimentos de pecuária de corte, 25% do valor bruto da produção, daquilo que é identificado no censo, da T4, assim, empresário produzindo pecuária, 70% de áreas degradadas, 70% de emissão de CO2. Né? Os camponeses, né, a T3 que a gente chamaria, né, e a T2, repare que a T3 e a T4, que são ligadas à atividade camponesa, no censo 95 você tinha em torno de 83% do valor bruto da produção, que era muita coisa. Né? Ou, desculpa, o valor bruto da produção, me perdi aqui. Não, em torno de 45% do valor bruto da produção, tá? Ligado à pecuária. Mas camponeses produzindo na lógica da produção mais sustentável, vamos dizer assim, né? E que tem um valor bruto da produção que chega a 21%, que não é tão pequeno comparado com os outros, né? Então, qual é o grande objetivo aqui? Primeiro, isso é a novidade, dizer que economicamente esses atores são relevantes. Eles não são atores que estão, a princípio, irrelevantes, são pobres no campo. Eles têm uma importância econômica. Além das outras importâncias, né,
eles têm também uma importância na produção de riqueza rural. E, portanto, não se justifica colocá-los na margem das políticas de desenvolvimento. Áreas degradadas muito pequenas e emissão de CO2 muito pequena. Quando você passa por 2006, nós vamos acompanhando, né? Então, esses dados vão permitindo a gente comparar. Você vê que tem uma diminuição na quantidade de pecuária de corte, a diminuição do valor bruto da produção em 2006, isso chama bastante atenção, mas por quê? Reparo que a T3, eu vou abrir tudo aqui, ó, que é essa verdinha aí, aumentou muito. Então, de 95 para 2006, o que a gente percebeu? Houve uma expansão, aquilo que eu falei no início, né? Os camponeses integrando a trajetória tecnológica da pecuária. A gente sabe por quê, uma série de políticas de incentivos, né, que foram dados nos anos 90 para a modernização da agricultura familiar. De alguma forma, aumentou a liberação de crédito, você teve mais acesso. Então, vários desses camponeses utilizaram esses recursos, inclusive com o apoio, às vezes, das grandes empresas, dos grandes empresários, que estavam sendo começados a ser monitorados por causa da questão ambiental, provavelmente transferiram parte significativa do rebanho para os pequenos produtores. São hipóteses que a gente trabalha num outro artigo de 2016. Mas repare que a T2 continua firme e forte ali, né? Aumentou seu valor bruto da produção de 21 para 27, né? E assim vai. Bom, a novidade mais recente, peraí que travou aqui. Tá. Aqui só uma expressão espacial bem simples da T2, para vocês terem noção, com base nos dados de 2006, né? Então, pegou os dados de 2006, quais são os municípios que têm preponderância da T2 e expressou em verde aí, à medida que tem mais hegemonia. É razoável, né, o que a gente vê nos dados, então dizer que essa metodologia expressa, de alguma forma, um perfil do campesinato agroextrativista. E aí, o último gráfico, para terminar, já desculpando também do tempo, o que ele compara o de 2017 com o 95 de 2006. Então, você repara que esse marronzinho mais escuro ali é exatamente a soja. Você pode ver que a soja, nos primeiros gráficos aqui do lado esquerdo, eu estou falando de PIB, né, de produção. E do lado direito eu estou falando de percentuais. Então, você pode dizer como cresce do censo de 2006 para 2017 o valor da produção ligada à soja, né? É a grande novidade no processo. E, rapidamente, ele sai quase do zero a 10% em 2006 para 23% em 2017. Então, é isso que a gente está acompanhando aí. Mas repare que o campesinato, que eu chamo de campesinato caboclo, né, esse da agroextrativismo, ele tem uma queda, mas ele, em termos de PIB, não diminuiu. Ele cai em termos relativos, né? Ele sai de 18 para 21, aumenta um pouco para 2006, depois cai para 2014. Você pode para 14% em 2017. Mas você pode ver que, em termos do PIB, que é essa escadinha verde do lado esquerdo, ele cresce. Então, ele continua produzindo, né? Ele está lá, ele está vivo, mas não está marginalizado. Ele, economicamente, continua produzindo, apesar de todos os pesares, né? Apesar de todas as conjunturas desfavoráveis, tanto do ponto de vista do Estado, como pressão do agronegócio e tudo mais. Então, um resumo para a gente discutir mais, já pedi desculpa, Miguel, para passar do tempo, mas tentar mostrar, né, o que é que a gente, desde a discussão teórica até os resultados empíricos, né, de um flash aqui muito rápido, tenta mostrar a permanência desses camponeses, né? Eles permanecem com indicadores muito importantes e, portanto, seriam, na nossa avaliação, um dos principais agentes a serem pensados como estratégia de desenvolvimento rural para a Amazônia, né? Então, são essas trajetórias, essa trajetória que a gente chama T2. É isso, e aí depois a gente discute mais. Obrigado. Nossa, muito obrigado, Danilo. Como é que tira esse negócio aqui? Tá ouvindo? Alguém... É só você dar lá em cima e você fazer o unshare. Top share, é isso? Pronto. Danilo, palmas para você. Muito bom. Tempo. Eu descobri um outro negocinho aqui que eu vou fazer para você. Ó. Apareceu na minha tela. Estou te dando palminha, tá vendo? Mas foi muito bom. Não, eu acho que tem um conjunto de
como a gente sempre disse, nessa história da gente, do primeiro contato com as ideias de trajetórias tecnológicas, os primeiros artigos escritos pelo Chiquito, era muito difícil para a gente entender esse conjunto de coisas, porque havia muita coisa subjacente para a gente chegar lá. E até hoje, a gente foi se aproximando porque pessoas como Danilo, principalmente o Danilo, conseguiu, de alguma maneira, fazer uma aproximação dessas coisas de uma maneira um pouco mais fácil para a gente absorvendo, mas cada hora a gente aprende mais. Então, não tem como falar em pouco tempo sobre o que eu te demandei. Eu acho que você fez uma coisa fantástica, conseguiu fazer isso num tempo, num limite ótimo, que a gente pode conversar e perguntar mais. E adorei, eu acho que as coisas vão ficando cada vez mais claras e mais fáceis da gente absorver. E a parte teórica eu acho que era importante, e tem essa parte empírica que a gente pode discutir agora, os resultados também que estão aparecendo. Mas muito obrigado, fantástico, vamos continuar. Agora nós vamos botar no meio disso ainda o Georgescu Rogen, e aí o negócio vai ficar mais complicado ainda para agradar a Raquel. Agora nós estamos indo para a economia ecológica com Georgescu Rogen, Chayanov e não sei mais quem. Nós vamos matar os economistas, coitado. A Paulinha estava rindo lá. Então, beleza, muito obrigado, Danilo, mesmo. Está aberto aí agora para as janelas, para a gente começar as conversas. A Isabel e Flávia e Sasha, que tinham dito que iriam ajudar, ajuda aí também a marcar quem é que se inscreve para falar ou quer perguntar, vai avisando aí. A Raquel já está falando aqui, vai ser lindo isso com a economia ecológica. Falei, ó, cada um tem seu desejo de consumo, Danilo, é um problema. Vamos ver, o pessoal da Paraíba chegou, Fábio de Castro se inscreveu, meu amigo Manu, Alice e Nalva, bom, enfim, aos poucos vai chegar. Renata também está aí. Que bom, pessoal. Eu não sabia. Bom, como eu disse, as janelas têm vários interesses, mas eu acho que é sempre bom a gente ouvir um pouco de tudo. Eu adoro, aprendi muito com o Danilo, muitas coisas, e vou aprender com o resto de vocês. Fábio, eu acho que foi o primeiro que se inscreveu. Fábio de Castro. Aí, Fábio, se apresenta, se for o caso, só rapidinho, para o pessoal saber de onde você vem e que banda você toca. Bom, eu sou Fábio de Castro, eu sou professor aqui da Universidade de Amsterdã, e a razão que eu também me inscrevi primeiro para falar é porque aqui já são 11 da noite, e eu vou fazer essa pergunta, ficar mais uns 15 minutinhos e depois vou dar uma saída. Então, já peço desculpas desde já, porque aqui a gente já está, eu preciso me preparar para o dia de amanhã. Desculpa, Fábio. Não, tranquilo. Eu que agradeço de estar aqui, o Sasha me convidou e eu vi o tema, achei ótimo. E, Danilo, obrigado pela essa apresentação. Foi um resumo, assim, que eu acho que é um curso inteiro, né, de estudos de campesinato. Você colocou em 20 minutos e de uma maneira genial. Então, parabéns por isso. Agora, a pergunta que eu tenho para você, Danilo, é uma questão que a gente vem discutindo, estudando campesinato na Amazônia, que nos últimos anos, bom, todo esse debate que você levantou tem uma base de uma divisão muito clara entre urbano e rural, né? Então, estudos, né, população rural dentro de um contexto rural e tudo isso. Então, que nos últimos 20 anos na Amazônia, a gente tem observado muito essa conexão diminuiu muito, né? Existe um gradiente rural-urbano e também a economia familiar do campesinato está muito ligada com famílias, extensão familiar na área urbana, inclusive. Então, essa mobilização, que aí complica um pouco esses modelos que são meio compartimentalizados no contexto rural. Minha pergunta para você é se nesse debate vocês estão levando em consideração talvez uma nova tecnologia social, talvez que seja, né? Uma nova reconfiguração familiar e de uso combinado, integrado entre atividades rurais e urbanas da mesma unidade familiar mais extensa e que tem esse fluxo de recursos, de mão de obra, de ideias entre o urbano e o rural. Bom, eu acho que, viu, Fábio, foi legal a pergunta, porque eu acho que o Miguel até aqui é testemunha, né? Na verdade, eles começaram com essa conversa, porque Ana Cláudia, que não sei se ainda está aí,
Mas esse é um desafio que a gente se colocou, porque eu pudesse conhecer um pouco, eu vou falar para conhecer bem a obra do Chiquito. Então, o Chiquito ele trabalha nisso, né? Em termos de análise de dinâmicas agrárias e rurais e tal. Obviamente que à medida que você vai estudando a Amazônia, você vai lidando com a literatura que trata sobre tem pouquíssima coisa ou nada sobre a questão urbana. Por quê? Porque isso, na verdade, é uma agenda nova, né? E aí eu, de certa forma, agradeço a gente já tem um contato, né? Os Amazonas. Danilo, Aí a gente começou. Danilo, seu som tá ruim agora, talvez. Vamos ver se melhor. Fala mais devagar, melhorou, não? mais perto. Melhorou? Melhorou. Oi. Pois é, então, nesse projeto, que acho que começou em 2014, se eu não me engano, a gente começou a interagir. Então, de lá para cá, essas questões que tu colocaste passaram a entrar na nossa agenda. Semana que vem, o Arley eu acho que vai mais dessas como é que ele lida, como é que ele está relacionado com o processo de formação do urbano na Amazônia? Existe um urbano específico, né? Então, na Amazônia, que poderia ajudar a gente a entender as formas como a questão tecnológica ela vai se desenvolvendo, que a gente sabe que está só no ambiente, quer dizer, o processo de conexões com a dinâmica urbana, seja lá qual for o formato dela. Então, a gente tem trabalhado um pouco, eu não sou a pessoa mais indicada para te dar respostas mais específicas, mas talvez a Cláudia, o próprio Miguel, mas a gente tem exatamente exercitado isso, tentar entender como é que ele tem constituído ou feito parte de interações com o ambiente urbano sem se transformar ou se desconfigurar como camponês no sentido do Chai 9. Ou no sentido do Chiquito trabalha, que ele chama de eficiência reprodutiva, né? Que seria um desenvolvimento um pouco além do que o Chai 9, porque trabalha a integração da unidade camponesa com o meio externo. Então, a ideia é de que o camponês ele interage com formas urbanas ou com dinâmicas urbanas e com outro tipo de mercado, grandes empresas e tal, e não necessariamente ele vai perder a sua forma, a sua unidade, a sua integridade como camponês. Então, isso é importante por quê? Porque o que eu chuto aqui, e aí eu acho que é a linha do que a gente tem discutido, é que é possível pressupor que o camponês ele está cada vez mais integrado a uma dinâmica urbana, só que isso não significa que ele vai perder os seus elementos. Pelo contrário, ele pode, dependendo de como for esse urbano, aí estou me arriscando mais, mas como for esse urbano, ele pode ser muito favorável e tende a ser a raiz, na verdade, do processo de desenvolvimento do conhecimento gerado no rural. Agora, se esse urbano impõe sobre esse rural, né, uma dinâmica industrialista, tanto do ponto de vista do padrão de consumo, quanto do ponto de vista de compra de insumos e tal, se essa proximidade com o urbano leva a essa tendência, aí você tem uma ameaça concreta a essas formas camponesas. Principalmente essas formas cada vez mais dependente, porque na ótica do Chai 9, tudo começa pelo consumo, né? Então, para o Chai 9, o consumo é a base, não é a produção. Então, a produção do camponês está orientada pelo consumo. Então, se eu tenho muitas pessoas na família, eu vou ter que intensificar o trabalho. Se esse padrão de consumo da minha família, eu tenho uma família grande, e o meu padrão de consumo é todo industrializado, ou seja, eu compro tudo de fora, né? Então, para poder ter renda para poder comprar, ou seja, ele vai se mercantilizando cada vez maior. O que, na ótica do plug, por exemplo, você aumenta diminui o grau de autonomia dessas unidades. E aí, esse grau de autonomia diminuindo, a culpa fica cada vez mais. Agora, isso que eu estou dizendo é uma forma de interação com o urbano.
que a gente tem discutido é que existem outras formas que foram, de certa forma, aprimoradas ao longo desses séculos. Existe um urbano de outro tipo que permite uma interação rural-urbana que não seja tão destrutiva do ponto de vista dessa tradição. Mas acho que essa é a agenda que a gente tem tentado pesquisar, e a Ana Cláudia tem trazido estudos empíricos sobre isso, o Miguel, o pessoal do UBS, ali nesse projeto no UBS, e no que a gente tem continuado discutindo, eu acho que foi a raiz dessa estratégia de interação, né? Então, nós estamos falando hoje mais de território, né? Então, essa dicotomia rural-urbano, cada vez mais, ela é menos funcional, mas não no sentido de que o rural ele é funcional. Agora, isso não quer dizer que ela seja necessariamente orientada por um urbano industrial. Você teria outras possibilidades de interação de outro tipo. Mas acho que aí a Ana Cláudia e o Miguel tem mais como explicar isso do que eu. Não sei se responde. Miguel, tua voz. Microfone. Muito legal a pergunta do Fábio. Obrigado, Fábio. Traz duas perspectivas. Uma é na essência, lá acho que você estava colocando, que é a mudança daquela unidade de produção, né, domiciliar do Chaia 9 lá atrás, camponesa, com a alteração das relações territoriais e tal. Mas é só para te dizer, o Arley, que vai falar na próxima janela, que é também do grupo, né, de economistas aqui da DESA, tem se preocupado com essa parte que chama economia da natureza de base urbana, né? Como é que você vai conseguir aproximar essa noção da unidade de produção de Chaia 9 com as novas, com a ideia do urbano que a gente tem trabalhado aí a partir de Ana Cláudia e Roberto Montemor, para inserção e possibilidade dessa economia camponesa como uma possibilidade de desenvolvimento concreto. Mas ela, de alguma maneira, isso que você falou me leva ao que Danilo estava falando. Quer dizer, o camponês está aí, né? Ele continua aí, a unidade de produção continua aí. Ela mudou um pouquinho, mas ela continua aí, né? Se ela tem uma casa na cidade, uma casa no campo, mas ela continua lá, o camponês está lá. Então, isso é legal. Obrigado. Muito bom. Obrigado por ter participado e ter vindo aí. Sinta-se convidado quando quiser, apesar de na Holanda ser muito tarde. Ana, você pediu para falar? Não? Alguém pediu? Eu só queria tentar alertar o Danilo que a gente estava perdendo partes da fala dele. Eu não quis te interromper, mas a resposta. Tá. Seu sinal, mas dava para interpolar, deu para perceber. E aí, aqueles que... Ana, Paula Bassa, os meninos aí, fiquem à vontade que vocês aproveitem, professor Danilo, para entender esse negócio de trajetória tecnológica, que eu não vou saber explicar depois. Posso? Eu que sou sempre radical, virei stalinista desde o golpe da Bolívia, já estou avisando, né? Então, eu também mataria o Chaia 9, sorry. Não, estou brincando. Mas, aí, o que vocês estão sempre acusando de exagerada, né? A apresentação da Ana Cláudia e a apresentação do Danilo nos mostraram o Estado brasileiro que nós temos. Então, sem mudança de Estado, o que é que nós verificamos? E ele não foi mais, e os dados do Chiquito não vão mais atrás que 95, do que ele mostrou, né? Quando nós vamos mais atrás de 95, nós percebemos, né, que a trajetória camponesa ela é muito mais presente, ela é muito mais importante para o PIB local do que todas várias tentativas que existiram no plantation, e mesmo se nós voltarmos mais atrás para a economia da borracha, né, em termos de PIB ela era grande, mas sempre que o Estado vem para a Amazônia, as políticas públicas vêm para a Amazônia, de financiamento de projetos errados, dá errado, né? Dá errado que desaparece a diversidade, dá errado porque as cidades passam a ser
homogêneas erradamente, né? Então, é por isso que eu digo, e aqui na discussão em Brasília, eu sou Paula Bastos, eu sou do Departamento de Gestão de Políticas Públicas da UNB e já fui URBS, já fui da DES, ou sou URBS e da DES aqui em Brasília, né? Você é isso, é a nossa frente avançada. Você é Então, nossa. a minha Você tem discussão... Brasília para resolver esses problemas aí, Paulo. Estado brasileiro. Pois, não, minha angústia é essa, né? É que quando nós começamos a falar de a volta do Estado, a necessidade da volta do Estado, a questão das políticas públicas nesse departamento que eu estou, né? Eu sei, e até democracia. Agora, assim, nós tivemos a discutir a Constituição e a democracia, X anos de Constituição, X anos de democracia no Brasil, e eu bati aqui publicamente, tivemos até problema com alunos, nos acusaram de ser comunistas. Então, quando vou discutir políticas públicas dentro do meu departamento, temos esse problema. As políticas públicas, quando elas são erradamente empregas, quando as pessoas não têm atenção a essa diversidade, os estudos que estamos fazendo, que vocês estão fazendo aí, o que é que acontece? Elas vêm com o modelo daqui que ninguém entende nada. E aí se financia soja, se financia agropecuária, se foge da fiscalização da agropecuária, cooptando pequenos agricultores para a agropecuária, como ele mostrou. Tem muita lógica essa explicação, né? Porque eles vão fugindo. Essa elite, eu aprendi a estudar elites, foi com o Danilo, eu aprendi a ver o Estado como uma coisa a duvidar com a Ana Cláudia. Então, não é, agora ando a ler outras coisas, mas assim, realmente, que volta de Estado é que, assim, esses subsídios que deveriam chegar aos formuladores de políticas públicas, eles não se interessam, eles não veem, eles copiam um modelo que não serve para nós, e serve menos ainda para a Amazônia, né? Com a diversidade que tem, porque eles não entendem, porque ninguém vê. É por isso que nós levamos alguns alunos, todo ano, para eles verem a diferença, porque eles estão acostumados aqui ao retângulozinho. E são a maioria deles que entram nesses concursos para depois elaborar políticas públicas, mesmo quando nós tivemos conselhos democráticos que decidiam outras coisas, chegava na formulação, era corta e cola e paste e não sei o quê, e não obedeciam sequer a muitas das coisas que foram decididas nos conselhos, elas não entraram nos orçamentos, porque não sabiam como entrar nos orçamentos públicos. Se você fizer o histórico do orçamento público, mesmo durante os governos Lula e Dilma, a grande fatia vai para o agronegócio, a grande fatia vai para a grande empresa, a grande fatia vai para os bancos, não vai para coisas que nós trouxemos para a discussão, que os conselhos trouxeram para a discussão, mas que não foi levado em conta, né? Então, é só para me justificar porque é que eu digo, volta do Estado, né? A minha discussão lá com a Laurinha e com outras pessoas, né? Que Estado é este? Se é este Estado, não, obrigada, estamos melhor quando nós não temos a política pública incentivando e nós vemos que os camponeses se mantêm sem apoio nenhum. São camponeses que se mantêm sem apoio nenhum, né? E o Chiquito também tem um trabalho sobre isso, sobre financiamento que não está aqui neste ano, mas está subentendido. É só isso. Obrigado, Paulo. Mas você é a nossa frente aí em Brasília. Você foi para lá para isso. Danilo já disse. Agora você se vira e desconstrói esse Estado e dá um jeito de fazer mudar as coisas que a gente precisa. Senão nós vamos botar a culpa em você. Vitória quer... Só uma questão, Paula, está gravando, Paulo. Tem problema, não. Edição, quem era o menino da edição, tem que cortar essa parte. Corta a minha fala, não tem problema. Só a resposta do Danilo. Então, não pode ir para o YouTube direto. Pode cortar. Corta. A gente vai amaciar você, Paulo. Pode deixar. Oi, gente. Boa noite. Tudo bom? Tá baixo. Tá baixo? Tá, um pouquinho. E agora? Agora tá. Tá, beleza. Danilo, eu fiquei pensando, e é algo que eu tenho refletido muito no grupo de estudos que a gente tem com o Arley, sobre a vida do Chayanov, na verdade.
eu queria entender, foi uma coisa que tu tocaste rapidamente, assim, eu tenho muita curiosidade em relação a isso, eu queria aproveitar para perguntar. O que aconteceu para haver esse resgate da obra dele nesse nos anos 60 ou 70, né, que tu comentaste, esse processo de tradução? E eu queria entender também um pouco mais sobre essa divergência que houve de ideias de forma tão profunda e de uma forma tão radical em relação ao regime soviético, ideias que inclusive custaram a vida dele, né? Ele morreu por defender esse tipo de ideias, que são ideias que hoje são base para muitas teorias que a gente usa. Enfim, então, algumas curiosidades de bastidores aí, se puderes comentar para a gente sobre a vida do Chayanov. Bom, é isso, quer dizer, você tem uma questão, porque o Chayanov, como disse, ele era contemporâneo ali ao Lenin, né? Inclusive o Lenin que nomeou ele para ser uma espécie de coordenador regional lá, tinha uma espécie de BGE da Rússia, que era tinha uma estrutura gigantesca de coleta de informações, é por isso que o Chayanov conseguiu fazer ter uma leitura analisar teoricamente tão bem a situação, porque ele tinha um banco de dados gigantesco. E o Lenin, inclusive, discutia com ele, tinha debates teóricos, mas foi o responsável, ele fazia parte. Basicamente, resumindo para ti essa questão de por que houve o conflito, como eu falei, na cabeça do próprio Lenin, e aí se radicalizou no Stalin, o problema fundamental da Revolução Russa era você eliminar os meios de produção, as formas de produção privada. Então, a ideia é chamada coletivização dos meios de produção. Então, eles vão propor, na verdade, a desapropriação das propriedades dos camponeses e a transformação em grandes fazendas coletivas, como eles tinham feito para as indústrias. Né? Só que o Chayanov, por ter essa construção teórica alternativa, ele vai dizer, olha, se vocês fizerem isso, é o contrário, quer dizer, vocês estão fazendo o que não deve ser feito, porque a base camponesa, na visão do Chayanov, era o socialismo real, né? Já estava acontecendo naquelas dimensões humanas, né? Então, na verdade, aquilo seria um grande retrocesso no processo de organização da Revolução. Inclusive, os camponeses foram base, né, da Revolução Russa. Sem os camponeses, você não conseguiria ter feito a Revolução Russa. Então, para muitos autores, que sempre falava isso nas aulas, dizia assim, foi uma grande traição aos camponeses, né? Você perseguiu, matou, e aí, claro, o Chayanov era um dos líderes intelectuais mais importantes do chamado grupo dos Narodniks, né? Até que a discussão sobre economia ecológica, viu, Miguel, atual, eles estão recuperando a literatura dos Narodniks. Tem vários, o Juan Martin Allier, por exemplo, é um cara que trabalha na perspectiva, ele vai recuperar a perspectiva dos Narodniks, não só do Chayanov, mas de vários outros autores russos, no final do século XIX, que já apontavam para uma característica ecológica, se você quiser, na leitura do funcionamento das unidades de produção camponesas. Inclusive experiências dos comuns, que está se discutindo hoje de novo, né? Quer dizer, todas essas questões já existiam naquela realidade russa lá do final do século XIX. Então, o Chayanov, que conhecia muito bem aquela realidade, ele foi contra, né? E escreveu muito, publicou muito, escreveu muita coisa. Mas ele virou nos alvos do regime do Stalin. E aí foi calado. Então, por que ele não era conhecido? Porque ninguém sabia que existia. Porque simplesmente ele não foi traduzido para lugar nenhum. Quer dizer, os movimentos comunistas no mundo inteiro não se falavam em Chayanov. Então, claro que aos poucos, aí o detalhe, eu não sei dizer como foi que isso foi descoberto e quem foi que foi o primeiro cara que leu e falou, vou traduzir esse cara para inglês. Porque o cara tinha que ser russo, né? Para ele ler russo, tá? É uma combinação de variáveis que não é fácil você saber em que momento da história explica. O cara tinha que ser russo e falar russo, tá interessado em traduzir para o inglês e tal. Mas o que eu sei é que a primeira tradução foi feita nos anos 60, se não me engano, 66. E aí, a partir dali, aí começa a ser lido, porque aí sim, eu posso falar que começa um processo de renovação do pensamento marxista, tá? Então, a renovação do pensamento marxista geral começa a levar os autores marxistas interessados na questão agrária a lerem o Chayanov, né? E aí depois isso vai, aos poucos, entrando no debate da esquerda mundial, e aí eu posso que você te falar, no princípio, é isso. Então, tudo tem a ver com a questão política lá no fundo. E aí, mas, claro, como eu falei, à medida que isso volta nos anos 60 e 70,
você já tem uma outra realidade do campesinato. Aí só ressaltando isso. Essa outra realidade, qual é essa realidade? É a realidade do campesinato integrado às formas urbanas e industriais na Europa, né? Integrado a dinâmicas de consumo de insumos industriais. Quer dizer, todo o processo de política, como a Paula falou, de políticas industriais na Europa, no pós-guerra, eles estimularam o subsídio para os camponeses, para agricultores familiares e tal, para poder aumentar essa produtividade, na linha do que o Abramovay falou, que eu falei aqui, né? Ou seja, a tese do Abramovay é estudando exatamente as experiências. Ele e o Zé da Veiga, mais especificamente, faz um estudo. A tese do Zé da Veiga é um estudo sobre as políticas e o desenvolvimento da agricultura familiar na Europa. E mostra como eles mostraram a unidade muito mais eficiente para dar resposta para a política industrial agrícola, ou seja, os camponeses tinham mais condições de reagir bem às políticas de estímulo do Estado do que as grandes empresas. Tanto é que a base da produção agrícola europeia ela é, até hoje, em grande parte, camponesa, se você quiser. Aí a provocação que o Zé da Veiga e o Abramovay fazem nos anos 90. Ele diz, olha, tem que ter uma política para esses caras. Eles são a base do desenvolvimento da modernização agrícola na Europa. São a base da modernização agrícola nos Estados Unidos, né? E aqui no Brasil você não tinha, você era invisibilizado. Toda a política agrícola na Revolução Verde foi voltada para as grandes propriedades. Exatamente porque você tinha, tanto do ponto de vista da literatura marxista quanto da literatura neoclássica, baseada no que eu falei hoje, uma ideia de que a pequena unidade de produção e o camponês não era capaz de se modernizar. Então, eu não vou gastar bala em política pública para camponês, né? Só que na cabeça do Abramovay, o que deveria ser feito é uma política de modernização agrícola. O que nós estamos falando aqui é uma outra coisa. Porque política de modernização agrícola entra um pouco na linha do que a Paula colocou, né? Você pode fazer uma política familiar que estimule os caras a comprarem agrotóxicos, que estimule os caras a subsidiar máquinas e equipamento, né? E, ou seja, você coloca eles numa trajetória mais ligada à agropecuária. Vai ter um modelo de interação urbano-rural, se você quiser, industrialista, né? Ele vai ter uma dinâmica que automaticamente vai gerar uma pressão, que aí do ponto de vista da floresta amazônica é ruim. É o que a gente vê no Centro-Oeste, o que a gente vê na Amazônia, nas franjas, né? Sul do Pará. Então você está vendo esse movimento de expansão, de pressão sobre a floresta, não é só dos grandes proprietários. Tem também uma dinâmica do pequeno produtor, do agricultor familiar, muitas vezes, que está totalmente dependente do mercado e que ele precisa vender mais carne, que ele tem que quer dizer, a lógica de reprodução, repare, ele continua camponês. A lógica de reprodução dele, o padrão de consumo dele mudou. Então, ele toma Coca-Cola, então ele precisa ter renda. Então, ele não tem mais como gerir a mão de obra familiar apenas prioritariamente para garantir a capacidade de subsistência e vender no mercado para adquirir aquilo que eles não têm, né? Como eles dependem quase de tudo de fora, eles têm que concentrar todo o esforço da mão de obra para produzir produtos que gerem receita monetária, né? Então, é nesse sentido que a gente fala que a evolução da trajetória, né, ela vai convergindo. Você tem a T4 e a T3, elas estão, na verdade, cooperando numa evolução de um determinado caminho, que é a pecuária extensiva. Acho que é isso. Por exemplo, tem duas pessoas para perguntar, a Anne e a Nalva depois. Só essa coisa que o Danilo falou, atualmente, né, a gente vê isso no açaí, né? As trajetórias tem duas trajetórias concorrentes aí, né, no açaí, né? Claramente. Uma que vai dar num caminho e uma que vai dar em outro caminho, né? Uma que vai ser T2 e outra que pode ser qualquer outra coisa. Anne. Oi, Danilo, tudo bem? Oi, tudo bom? É sempre bom te ouvir, mas, por outro lado, eu fico imaginando que seara eu estou me metendo em me enfiar nas questões das trajetórias tecnológicas junto com o Miguel e com a Isabel. Mas é sempre muito enriquecedor. E eu acompanhei um pouco daquela live que você fez com o Wesley Oliveira em maio, e que falou do Estado, da importância do Estado na atuação do planejamento e no desenvolvimento econômico. E juntando com essa fala hoje dos camponeses, eu tenho uma questão nesse contexto de como o Estado pode fortalecer ou favorecer economicamente as trajetórias camponesas. Como ele pode atuar em parceria Estado e sociedade, aquela fala que você trouxe naquela live.
Bom, pegando um pouquinho o gancho do que o Miguel falou aí, respondendo a Anne, a questão é exatamente que você pode... o Estado, a primeira coisa, a necessidade do Estado. Por que a necessidade do Estado? É por isso que todos nós, e aí entra um pouco a coisa que a Paula falou, mas a gente não se você não tiver Estado, ou tiver um Estado enfraquecido, né, basicamente a gente sabe que o Estado ele não é neutro. Quando a gente fala Estado enfraquecido, ou Estado pouco atuante, a ideia dos liberais do não Estado é impossível, né? A gente está vendo o que está acontecendo. Quer dizer, o governo Bolsonaro, por exemplo, né? Você tem a dizer que não tem Estado? A desregulamentação de políticas ambientais é estratégia de Estado. Então, isso é uma atuação do Estado. O que vai se discutir é como esse Estado vai atuar. Ele vai ser mais regulator, ele vai ser mais ator direto no processo, ele vai estimular a política. Então, por exemplo, respondendo a questão, política de ciência e tecnologia. Que tipo de política de ciência e tecnologia o Estado vai estimular? Tanto na ótica do que a gente fala da T2, quanto na ótica do Abramovay, ou de todos os autores que defendem a modernização do camponês, todos vão defender o Estado atuante na política de ciência e tecnologia. Agora, se o Estado entra pegando a questão do Miguel, para ajudar o agronegócio, o tal do agronegócio, a desenvolver uma semente do açaí para plantar em terra firme, em escala grande, para atender os interesses empresariais, eu vou estar ajudando aquela trajetória a ter maior capacidade de resposta, enquanto os camponeses estão se virando, sem apoio técnico, tecnológico, né, ou das universidades, ou da Embrapa, para desenvolver os seus problemas, que não são problemas de homogeneização. São problemas de outro tipo. Então, a ideia de trajetória tecnológica diz que as duas trajetórias são conhecimento. E são interação entre agentes tácitos e agentes de conhecimento que produzem e difundem conhecimentos formais, universidades, institutos de pesquisa e tal, usando lá os neospeterianos. A Paula sabe o que eu estou falando. Então, essa ideia de interação tácita e formal existe nas duas trajetórias. O Estado ele pode atuar fortalecendo mais uma ou mais outra. E como elas estão em concorrência, se eu não é um jogo de soma zero, entendeu? Isso que é importante deixar claro. Se eu boto R$1 milhão para apoiar a agrofamiliar, para desenvolver sistemas agroflorestais, e boto 100 milhões para desenvolver a soja, o resultado final é melhor não ter feito nenhum para nenhum dos dois. O camponês, aí que a Paula tem razão, o camponês estaria melhor se não tivesse Estado, nesse caso, atuando dessa forma. Então, o Estado ele simula, às vezes, numa boa intenção, porque é orientado por teorias que acham que o problema do camponês é que ele é pobre, não tem conhecimento, então eu tenho que desenvolver, eu tenho que chegar lá e passar uma assistência técnica para ele que vai dizer como que ele tem que fazer. Eu já participei, todo mundo já deve ter experiência aqui, né? Várias reuniões, isso está incrustado na cabeça dos técnicos, dos agentes públicos, do SEBRAE, de todo mundo. Todo mundo vai lá, o Estado chega no produtor de açaí, por exemplo, para dizer para ele como é que ele deve fazer. Não para chegar e dizer assim, olha, o que você precisa, quais são as suas dificuldades para manter a sua capacidade de competição ou de manutenção das suas condições do jeito que você né? É isso que eu quero fortalecer. Então, a política pública, respondendo a tua pergunta, ela tem que conseguir enxergar esse ator como uma unidade de produção e consumo. Por isso que a teoria é fundamental. Se você não compreende a teoria, você vai atuar de forma errada. Né? Você vai chegar lá e vai dizer, não, ele é um pobre que não tem conhecimento, eu tenho que ensinar ele, eu tenho que transferir, eu tenho que dizer o que ele tem que produzir. E aí eu direciono todo o sistema institucional de crédito e assistência técnica para outro lugar. Né? E aí, pegando o que o Miguel falou, então, no caso do açaí, durante décadas e séculos, o desenvolvimento do açaí se desenvolveu sem nenhum tipo de política pública. E se desenvolveu, aprimorou tecnologia, foi para a cidade, aprimorou, que foi a tese do Arlen, né? Quer dizer, aprimorou tecnologia de processamento do fruto. Hoje você tem uma tecnologia totalmente endógena de processamento do fruto de açaí. A forma de você tirar a casca do fruto de açaí não foi trazido de fora por uma empresa, por algum técnico que disse como tinha que fazer. Foi um aprendizado tácito, porque é muito sensível, né? As máquinas geral não se adaptavam. Até hoje, essa disputa não existe. Nós tivemos pesquisa no ano passado, retrasado, há 1, 2 anos, tem algum aluno de tese trabalhando com isso, que mostra que até hoje o setor empresarial traz tecnologia, com a escala do açaí cresceu, a demanda cresceu, então cresceu o olho de vários empresários que querem produzir, por isso que eles querem plantar açaí, porque eles precisam de uma escala. É o mesmo problema que eu estava falando aqui teoricamente.
eu preciso de uma escala grande. O produtor familiar, ele não me fornece o açaí do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Ele tem autonomia, ele decide quando ele quer vender. Ele não quero, o preço é tal e tal. Eu entrevistei vários produtores de açaí e a resposta deles é a seguinte: tem muitos produtores de açaí que não têm ambição. Por que não tem ambição? Porque na cabeça dele, todo mundo tem que ser empresário. Todo mundo quer maximizar. O cara não pode querer simplesmente reproduzir a família dele e viver bem. Isso não é racional na teoria. Ele é irracional. Então eu vou lá e falo: você não quer ganhar dinheiro? O cara fala: não quero ganhar dinheiro. Quer dizer, quero ganhar dinheiro, mas dentro... Aí só aproveitando aqui para falar um pouquinho da parte teórica, para quem não conhece, que é interessante, não é que o camponês não quer ganhar dinheiro, não quer vender seu produto, mas ele quer vender no limite do esforço, da necessidade de esforço que ele vai fazer. Por quê? Se eu vou ganhar mais dinheiro, quem vai produzir mais? Sou eu e minha família. Me interessa produzir mais na margem, trabalhar final de semana e varar pela noite para aprender mais, se eu tenho a minha capacidade de reprodução e minhas condições de produção de consumo básico, que reproduzem a minha família nas minhas condições culturais atendidas, para que eu vou trabalhar mais? Que é o que o Chernobyl chama de penosidade do trabalho. É por isso que a unidade de produção e consumo implica numa decisão sutil, né? Porque ganhar mais eu quero, mas quem vai trabalhar sou eu. O empresário não tem esse problema. Quero ganhar mais. O que eu faço? Contrato mais, eu pressiono para mudar essa legislação trabalhista, né? Quer dizer, eu faço o diabo para aumentar a produção. Não sou eu que estou trabalhando. O camponês ele não raciocina assim. Ele fala assim: eu quero vender mais, ok, mas eu vou trabalhar mais? Não, então não estou interessado. Então eles esbarravam muito com isso. Eles queriam que os produtores camponeses produzissem mais. Eles falavam: não, eu estou produzindo o suficiente. Estou bem, eu não vou ficar trabalhando mais, não vou botar meu filho para estudar, eu não tenho por que usar mais mão de obra e tal. Então, na cabeça, na concepção teórica, isso é um problema de irracionalidade. Então, falta ensinar esse cara a ser empreendedor. Aí o cara do Sebrae, em várias reuniões que eu tive, falou: temos que melhorar, temos que ensinar. Por quê? Porque os empresários estão pressionando o Sebrae para dar resposta para o problema deles. Só que os problemas tecnológicos que são caminhados para isso é o quê? Já que a agricultura familiar e o camponês não responde, eu vou virar empresário rural. Eu vou plantar açaí, só que eu tenho um problema, eu não tenho conhecimento, eu não sei como é que faz, tem sistema de irrigação, é tudo novo. Então vem a toque de caixa, né? Investimento, tecnologia, a Embrapa desenvolvendo uma semente resistente, um monte de pressão para desenvolver sistema de irrigação, entendeu? Ou seja, se o Estado atender essa demanda, ele vai jogar as trajetórias para um outro caminho. A trajetória de produção de açaí vai tender a ser cada vez mais homogênea, cada vez... Foi isso que aconteceu com a soja, aconteceu com grandes produtos. Então, a gente tem que entender essa ideia de concorrência, né? E aí, tudo que a Paula falou, o Miguel falou, estão associados a essa ideia. Beleza, Danilo. Anne, agora é Nalva. Nalva, cadê você? Por favor. Liga o microfone, Nalva. Isso, pronto. Boa noite já, né? Primeiro, para agradecer e pela belíssima apresentação, né? E pelas recordações que me trouxeram em cima dela, que eu me senti estimulada a participar da conversa e do debate, né? Por conta da minha dissertação de mestrado, nos anos 90, que foi no rural, com campesinato. Então, muitas imagens e histórias, né, me recordaram, né? Me fizeram recordar as questões e algumas questões que permanecem, né? Mesmo em realidades distintas, Amazônia e Nordeste, né? Então, aí, nesse sentido, tem duas questões que eu gostaria de perguntar e conversar sobre, né? Uma é a própria categoria campesinato é uma categoria política, né? E como categoria política e essa relação precisa ser pensada enquanto política econômica, né? Enquanto politicamente e economicamente. Então, isso já tem uma questão importante no uso dessa categoria e de se relacionar com essa unidade familiar de produção e tal. Então, a primeira pergunta vai nesse sentido, nessa dinâmica que você tanto priorizou na sua exposição, né? Que é essa dinâmica das concepções teóricas para entender esse campesinato, né? Então, a minha pergunta
como questão política, olhando o campesinato como categoria política e depois como categoria econômica, é de que, em que medida essas concepções que você investiu, né, na compreensão têm contribuído para fortalecer ou não fortalecer, né, essa unidade de produção e essa unidade de categoria política de campesinato. Eu tenho dúvidas que essas compreensões históricas e teóricas elas têm contribuído para o fortalecimento desta categoria e desta unidade política e econômica de produção, né? Aí, essa é uma questão que eu gostaria de entender. Junto com ela, eu tenho, nos meus trabalhos, quando eu estudei, né, e trabalhei nas dissertações, e também quando eu trabalhei muitos anos em áreas rurais e em movimentos, né? Então, eu nunca... também trabalhei com políticas públicas para o campesinato. E tem sempre essa... quer dizer, da década de 80, década de 90, parece que não muda muito, né? Como o Estado e tal. E eu tenho... O que eu aprendi nessa mistura da história do campesinato com a história do Brasil, ou com a história da questão agrária, e dessa relação, ela é sempre conflituosa, né? E nessa relação conflituosa tem a ver, no meu entendimento, com a unidade de produção do campesinato, a unidade familiar, como estratégia de resistência e como também estratégia de produção e padrão de reprodução, que eu acho que é um elemento histórico que faz com que, apesar das teorias, apesar da ausência de políticas públicas, apesar das contradições com o desenvolvimento em cada dinâmica do capitalismo e na sua grande velocidade, nessa relação conflituosa do modo de produzir, e você tem provado, e você provou isso na empiria, quando você está dizendo ele continua no PIB. Né? Ele continua participando e ativamente do PIB. Eu acho que essa é uma prova de estratégia de resistência, né? E a questão da terra você não colocou na tua explicação. E, para mim, essa é uma questão central, pelo menos foi nos meus estudos e nas minhas coisas. Quer dizer, faz toda a diferença ter ou não ter a terra, faz toda a diferença ter a família como unidade de produção e de reprodução. Esse é meio de luta, meio também é estratégia de permanência e de resistência. Aí era um pouco de a gente ampliar esse debate com essa conversa, né? Porque também, hoje, se a gente pensar, trazendo para hoje, olhando para a Amazônia, se a gente olhar né, em termos jornalisticamente, né, quer dizer, são essas unidades de produção familiar, né, que também estão mantendo o ecossistema e toda essa coisa também nesse conflito. Então, novamente, a sobrevivência do sistema e passa pela questão agrária, que é a questão do campesinato, que é a questão da terra. Então, a terra não é só um meio de consumo, tem outros elementos aí que eu gostaria de apimentar o debate com isso. Obrigado, Nalva. Nalva, é da Paraíba, o sertão da Paraíba, né? Então, estou falando dos camponeses paraibanos, mas você tem quer dizer, a categoria camponês no Nordeste, ela sempre foi muito forte, importante, pelo menos. Por isso que eu estou dizendo, a gente trabalhou, é uma categoria política, né? E nesse sentido, é assim, por exemplo, a minha dissertação foi no litoral, então a questão da terra e a luta, e todos os movimentos que eu participei, seja de sindicato, sempre tem essa convivência, mesmo o trabalho assalariado rural, com a convivência com a unidade de produção familiar, de sobrevivência e de resistência. Isso a gente convive o tempo inteiro, né? Então, é por aí, só para apimentar. Danilo, está com você a bola. Danilo congelou. Agora, está com você a bola. Oi. Eu perdi... Minha internet está falhando um pouquinho, eu perdi algumas partes, mas eu acho que
eu vou responder o que eu consegui captar, aí se for o caso me completa. Tá? Eu captei bem essa coisa da questão política. Exatamente, tinha um slide, um dos 50 slides que eu tirei para essa apresentação, um deles é que eu estava fazendo um quadrinho, igual aqueles que eu fiz ali, para a discussão no Brasil, que é extremamente complexo. E aí entra essa questão, porque quando essa discussão do campesinato chega no Brasil, ele tem uma pegada muito ligada à questão política, né? A questão da luta pela terra, a reforma agrária, né? Francisco Julião, aí nos anos 50, isso toma uma proporção muito grande. Depois tem o golpe militar, quer dizer, com o golpe militar, aí você tem uma coisa que é muito importante para entender, é que a categoria campesinato, ele passa a ser, a categoria campesinato passa a ser retirada, né, do linguajar da política. Por isso que vem o tal do termo pequena produção. Não é à toa que muita gente hoje ainda usa o termo pequena produção, porque aquilo foi difundido, né? Por isso que eu trouxe a discussão do Kautsky, né? Eu falo assim, para a lógica do Kautsky, você está cortando demais aí? Estamos escutando? Tá. Então, na lógica do Kautsky, né, o problema não era ser camponês ou não ser camponês, era um problema tecnológico, um problema de escala. Então, tinha pequena produção. O que o governo militar faz? Né? Ele aposta na modernização da grande propriedade, né? E aí isso, obviamente, tem uma relação com a política. Então, é nesse sentido que concordo totalmente. Quer dizer, o debate sobre o campesinato do Brasil sempre esteve muito associado a uma discussão sobre política, sobre luta pela terra. O que a gente tenta trazer não é negando isso, pelo contrário, ele continua sendo importante. Também, mais uma vez, não dava para trazer, mas tem um outro material que a gente tem trabalhado, eu e o Chiquito, e outros do grupo, né, o Arley também, o Ricardo Folhes, a gente tem discutido muito, que é essa questão da dinâmica do mercado de terras, e como esse é um fator que tem influenciado demais na dinâmica da concorrência de trajetória. Então, como você falou, não existe camponês sem terra, porque o princípio básico do camponês é a propriedade da terra. É em cima da propriedade da terra e da utilização da mão de obra familiar que ele cria as condições de sobrevivência. Se eu tiro a terra dele, eu, obviamente, o proletarizo, né? Eu coloco ele numa condição de proletarização. É por isso que a disputa política pela terra era chave na discussão marxista, né? Nesse sentido, né? Quando ele chega aqui, você tinha, olha, você primeiro precisa garantir... Congelou o Danilo de novo. Danilo... Capitalistas gera uma série de consequências sociais, isso na concepção da esquerda, né? Então, naquele momento, nos anos 50, a pauta da esquerda era a reforma agrária. Só que o próprio pensamento marxista depois começa a questionar. Por exemplo, o Graziano, Zé Graziano da Silva, nos anos 70, e vários outros autores de inspiração marxistas, eles passam a defender não a prioridade da reforma agrária, porque eles entendem que o movimento já está acontecendo e já está acontecendo o processo de proletarização. Inclusive, no Nordeste, vários trabalhos, né, que vão mostrar isso, essa ideia do falso camponês. Né? O cara está no campo, mas, na verdade, ele vive do trabalho, da venda da força de trabalho fora da propriedade. Né? A ideia de parceiro, meeiro, você tem uma série de outras que é interpretado por uma parte da literatura como sendo uma espécie de forma de trabalho, né? Ou seja, o cara já é trabalhador para o capital, né? Assim, já trabalha para o não tem a sua propriedade fundiária. Cortou aí? Cortou e voltou. Voltou? Pois é. Então, existe uma certa ideia na literatura no Brasil que uma parte do latifúndio ele permite que o camponês ele se mantenha na terra. Esse é um debate que eu não trouxe aqui, mas é importante para essa dimensão política. Porque ele seria funcional, porque isso baratearia o custo do salário. Isso é muito usado para discutir a questão do Nordeste. Né? Então, você tem lá uma propriedade de baixa produtividade, numa região seca, né? Mas eu permito que o cara fique lá, dentro, inclusive, muitas vezes, da própria propriedade do latifúndio, porque isso diminui o custo de salários. Então, tanto é que a disputa política no Nordeste, ela de uma forma...
Mas essa teoria eu não acho tão simples, não se aplica tão simples assim no Nordeste, só para... Exatamente. Não é uma permissão do capital, existe uma convivência de história, de luta. Eu acho que não, a palavra não é permissão. Sim, sim. Não, eu estou dizendo só, eu estou falando mais no sentido de dizer que existia simplificando, né, uma certa vertente teórica que vai seguir na perspectiva marxista, que vai defender a ideia de que já estava acontecendo no Brasil há muito tempo o processo de proletarização. E, portanto, a reforma agrária não era um elemento central, e, portanto, a terra é uma coisa menor. Por isso que eu estou falando isso, para chegar na sua questão. E o que mais importante era a política de modernização, de garantia de direitos trabalhistas no campo. Né? Então, essa politização e depois despolitização da questão da terra tem que ser entendida nesse movimento. É por isso que tem uma certa cisão, né, no movimento de esquerda. Alguns defendem reforma agrária e outros defendem que a prioridade é as melhorias das condições de trabalho no campo. Não sei se fica claro para todo mundo as raízes teóricas dessas divergências. Né? Acho que, de certa forma, esse é o elemento chave. Mas, para quem defende, como a gente, né, a ideia de que o campesinato ele continua sendo camponês, não é um trabalhador que tem propriedade de terra e é totalmente já funcionalizado, né, a substituição real do trabalho ao capital e coisa do tipo, a gente defende e continua defendendo a possibilidade de garantir condições de terra. Então, aí, concordando totalmente com você, a luta pela terra continua sendo uma agenda fundamental para o desenvolvimento do campesinato, porque a posse da terra é recorrentemente ameaçada e a gente está vendo o que está acontecendo. Então, agora no Brasil. Obrigado, Danilo. Deixa eu ver se tem mais alguém que estava nas perguntas. Acho que não. Ana, lembras? Não, aqui a Paula está falando com a Ana. Isabel, Sacha, se tem mais alguém, pode aparecer as carinhas de novo, que agora nós vamos, eu acho que nós estamos caminhando para o fim. Essa questão da terra é uma questão fundamental, quer dizer, hoje, na Amazônia, no debate, enfim, de todos os lugares, eu acho que o campesinato nordestino, mas para essa questão do campesinato, porque também tem um probleminha que a gente estava discutindo com o Danilo, um dia a gente tem que voltar para esse debate só, né, da questão da dinâmica do mercado de terras e da terra, porque a ideia também nos economistas, pelo menos boa parte do mainstream hoje, é o que chama de property rights. Então, eu vou dar direito de propriedade para todo mundo e está acabado o problema. Né? O problema, principalmente os economistas ambientais, não os ecológicos raiz, que o Danilo está falando, mas se concentrou em dar direito de propriedade. Só que você tem, como na regularização fundiária urbana, né, você tem várias formas de dar concessão de uso da terra. Né? A terra não precisa... Você não precisa ter a propriedade da terra, mas você pode ter formas diversas de concessão e uso da terra. Né? Porque os camponeses mesmo faziam isso. Você tem áreas comuns, o campesinato, no sentido mais forte, ele usava essa ideia também. Então, eu acho que essa é uma discussão que a gente tem que fazer, a dinâmica do mercado de terra e a questão da terra, do direito de propriedade, e o campesinato, e se isso é de fato uma agenda, ou que está por trás dessa agenda hoje na questão de estratégia de desenvolvimento na Amazônia, porque se for dar título de propriedade só para o camponês dar título de propriedade, é o que está. A lei da grilagem é mais ou menos isso, né? Eu vou dar título de propriedade para todo mundo, vou regularizar a situação fundiária. Isso não quer dizer que eu suba o camponês. E o Arley quer falar, que é nosso falador da próxima janela, mas vai fechar nossa conversa aqui, senão a gente vai se estender até as 11 da noite, porque o papo tá bom e eu vou pegar uma cachaça ali, vamos ficar até mais tarde. Fala aí, Arley. Boa noite. Oi, aliás, vou te ver. Boa noite a todos. Danilo. Boa noite. Essa discussão do campesinato na Amazônia tem sido, não sei se você abordou esse assunto, cheguei atrasado. Não dá para falar sobre isso extensamente, eu queria saber se você poderia falar alguma coisa sobre o fato de que na Amazônia a sociologia do Sudeste, a historiografia do Sudeste, tratou o campesinato da Amazônia numa perspectiva de que ele tivesse aparecido naquilo que a gente chama
daquilo que essa historiografia, essa sociologia, essa economia chama de fronteira. Ocorre que nós temos nos deparado com outra coisa, além dessa. Essa não é falsa, mas outras coisas existem. Ou seja, tem um campesinato amazônico que tem outra origem. Vou falar alguma coisa sobre isso e como que isso influi, pelo menos indicar aí de que maneira que isso influi nesse debate que você fez sobre as trajetórias tecnológicas no sentido de relação sociedade-natureza, construção de tecnologias, essas coisas. Ok. Vou falar uma coisa, acho que legal aqui, que o Miguel falou, e eu acho que a Painabra tinha colocado. Ele está falando aqui, quando a gente falou de terra também, antes de responder o Arley, de certa forma tem relação com o que o Arley perguntou. A gente fala o Miguel colocou corretamente, né? O que é importante para o camponês não é a propriedade formal da terra, é o direito de uso e posse, né? Isso que é importante, é a terra como valor de uso. E aí que é a questão sofisticada para a gente pensar. É por isso que alguns também vão defender uma reforma agrária, mais uma outra reforma agrária, não aquela que transforma todo tipo de propriedade em privada, né? Então, são coisas diferentes. Por quê? Porque, às vezes, é a estratégia do próprio capital, das próprias grandes empresas, estimularem a reforma agrária. Por quê? Porque se o camponês ele tá dentro de uma trajetória que ele é totalmente dependente no mercado, ou ele está fragilizado, né? A melhor coisa que o grande empresário tem a fazer é regularizar na mão do camponês e depois ele compra a terra. Então, a gente entender que a partir do momento que você regulariza privadamente a terra, você coloca aquela terra no mercado de terra. Né? E uma das estratégias do empresário, que não quer ir contra a legislação, né? Não quer ser um grileiro e tal, é estimular a política pública e o Estado, mais uma vez a Paula, né? Para avançar na reforma agrária ou regularização fundiária para botar mais terra no mercado para ele comprar a terra e botar soja. Do ponto de vista da concorrência de trajetória, isso tem que ser analisado, como eu falei. Então, não é simples a questão, né? Não é qualquer tipo de reforma agrária, qualquer tipo de concessão de direito. Essas coisas têm que ser discutidas num nível de complexidade muito alto. Então, só reforçando isso. Então, a concorrência de trajetória, ela implica que o mercado que a gente tem analisado recentemente, o mercado de terra, quanto mais a soja cresceu e o mercado internacional da soja explodiu, o que tem acontecido? Uma pressão por terra. Mas por quem? Muito mais pelos empresários. Tá? Se você quiser, em algumas regiões, você tem situações muito diferentes, obviamente. Mas essa pressão política que está batendo no governo por regularização tem muito do dedo dos próprios empresários que querem regularizar as suas áreas, regularizar as áreas dos camponeses para colocar toda essa propriedade num mercado limpo. Né? Porque aí o mercado sofisticado, ele entra, compra a terra e cria as suas estratégias e vai fortalecendo as trajetórias de outro tipo. Então, realmente é muito delicado essa questão. E aí, respondendo a coisa do Arley, uma coisa interessante, Arley, se você for ver você tem toda a razão. Quando a gente fala da questão do Sudeste, né, da concepção de fronteira do Sudeste, é uma coisa que eu tenho trabalhado também, de tentar fazer esse exercício de historiografia, mas é que tem uma concepção muito ligada à noção de que a fronteira é o espaço de ocupação do vazio. Né? Se você entende que a fronteira é o espaço de ocupação do vazio, que era a visão dos geógrafos dos anos 40 e tal, que era um homem transformando a natureza, elevando o progresso, que os governos militares vão utilizar, a metáfora terra sem homem para homem que sem terra, aquela coisa toda, é um sentido de fronteira que desconsidera completamente o que existe na área de expansão. Agora, tem uma outra concepção de fronteira que eu acho que é pouco compreendida, mas é interessante essa questão, porque isso a gente pode resgatar. O Chiquito, no livro dele sobre campesinato, nas discussões, tem hora que ele fala, usando alguns antropólogos, né, que na época da borracha, na época colonial, se você quiser, de alguma forma, a fronteira já estava acontecendo. É meio sutil, né? Mas é como se o desenvolvimento histórico do campesinato na Amazônia tivesse as suas características estão associadas a um certo ambiente de fronteira. Mas o que significa esse ambiente de fronteira? Diferente desse outro que eu falei.
é um ambiente de fronteira onde o camponês está lá, mas ele tem uma característica muito peculiar, que é a possibilidade de ir para frente, a possibilidade de expandir a sua produção. Ou seja, a terra ela é relativamente livre para uso e posse. Isso foi fundamental, por exemplo, para permitir que o campesinato sobrevivesse às incursões do grande capital que tentava proletarizar o trabalho, no caso da Ford, como eu falei aqui antes. Quer dizer, as grandes empresas que tentam arregimentar a mão de obra, elas tinham dificuldades. Então, essa trajetória tecnológica não conseguia se impor na Amazônia, porque como a área era muito extensa e livre, uma grande parte dela livre para uso e exploração, você não conseguia transformar o trabalhador, o camponês, em mercadoria que vendesse a sua mão de obra no mercado formal de trabalho. Não é à toa que na Amazônia até hoje você tem ainda casos muitos casos de trabalho escravo. É porque exatamente esses empreendimentos chegam nas regiões e não conseguem arregimentar a mão de obra porque muitas vezes o camponês tem um trabalho livre, que é isso que o próprio Graziano da Silva chamava o cercamento, né, da fronteira, ou você está falando o fim da fronteira, é quando você consegue colocar a propriedade da terra e você transforma o camponês, coloca ele num cativeiro, se você usar o termo do Zé Souza Martins. Então, você, de alguma forma, vai limitando as alternativas. Então, nessa ótica, é uma coisa para a gente desenvolver e discutir mais. Congelou, Danilo. Cortou? Cortou? Cortou. Mas, eu estava dizendo, só para finalizar, que você tem duas concepções de fronteiras que podem ser acionadas nessa discussão. Né? Quando eu falo... eu acho que o Chiquito, nesse sentido, fala também, usa o termo fronteira, ele usa nesse segundo sentido. Né? Ele vai dizer, na época, a expansão da borracha deixou de ser uma expansão da fronteira, de alguma forma. Então, você tinha fronteiras, a Amazônia como fronteira de um outro tipo, né? Como espaço livre, de alguma forma, não quer dizer mas que existiam pessoas que conseguiam explorar os recursos, conseguiam expandir transitar entre o território com maior liberdade. É diferente do que está se pressupondo na fronteira que vem do Centro-Sul para a Amazônia. Nessa aí, o pressuposto é um pressuposto de expansão territorial mesmo, de ocupação. E aí tem um debate enorme sobre isso, mas eu acho que tem que refletir mais sobre isso. Eu acho que tem eu vejo como uma diferença de conotação do termo fronteira. Beleza, Arlen. Você, na nossa janela de quinta, pode voltar a esse tema, porque você já fizeram a propaganda, que você fará uma historiografia bem mais completa e que nós vamos aprender muito sobre essa trajetória histórica e geograficamente constituída do camponês amazônico, além da ligação da economia da natureza de base urbana, que é o que nós esperamos de você. Ale, quinta-feira é imperdível. Acho expectativas muito altas aí, Miguel. As expectativas aqui são sempre altas. Pô, se eu olhar para os amigos que eu tenho, a expectativa tem que ser altíssima, além da composição que nós temos que terminar. Né? O voo da TAP atolou em Belém, que até hoje nós não terminamos nosso samba. Você está como Drummond, olho para os meus amigos e nutro grandes esperanças. Né? Vamos aí, mãos dadas. Isso é bonito, lembro disso. Enfim, eu acho que não tem mais perguntas, mas também o tempo está... Nós também hoje avançamos um pouco mais, mas eu acho que foi ótimo. Tem uma discussão aqui no chat. Felizmente a gente gravou e nós vamos botar lá no YouTube. Ana está fazendo, ela mesma, coitada, pediu os meninos que a gente conseguiu o áudio que o Gabriel fez, aí Gabriel mandou. Ana está agora, ia tentar sincronizar o áudio com os slides para a gente recuperar a fala dela, e Isabel tinha gravado a última parte. Então, a gente vai ver se ao longo da semana a gente coloca as duas falas juntas. Eu gostei muito, Danilo, foi muito bom. Eu acho que e esse processo da gente ser motivado é bom que a gente vai pensando também, né? E a Ali já te botou outra pauta para você pensar. Você está sendo um cara muito demandado, eu estou com pena de você. Agora você tem que pensar na fronteira, tem que pensar na economia ecológica raiz, tem que pensar nisso relacionado com a malária e com não sei o quê. Coitado de você.
Eu vou usar aquela estratégia, vou pegar as questões, vou embrulhar e mandar de volta para vocês, vou distribuir esse negócio. Eu distribuo, vou distribuindo. Agradecer demais todo mundo, o Sil está aí. Eu acho que, para mim, foi muito bom. Espero que tenha sido muito bom para todo mundo. Obrigado a todo mundo, Nalva, o povo que fez pergunta, quem está por aí. Carolina, Ana Carolina com esse chapéu maravilhoso. E vamos lá. Alguma coisa antes de despedir? Alguém quer falar alguma coisa? Pode abrir os microfones, geral. Só para dizer que essa conversa é de 500 anos. Não vai ser numa live que vai dar conta, não. Esta convivência, né, e essa complexidade só tem 500 anos. Então, eu estou colocando lá uma palminha e um joinha. Agora que eu aprendi a fazer isso, eu vou ficar fazendo isso o tempo inteiro. Então, palminha e pauzinho para vocês. Obrigado, Sasha, aí, que ajudou no fecha microfone, abre microfone, Ana. Enfim. Eu agradeço também, Miguel. Quero agradecer muito a oportunidade e a participação de todo mundo. E desculpa aí, eu sei que a gente vai ter esse desafio, a gente vai elaborando um monte de coisa, então muita coisa sai ainda em formatação, né? Então não sei o que das ideias ficam claras, o que fica meio confuso, mas acho que a questão é isso, ir exercitando, como o Miguel falou, e cada desafio a gente vai melhorando um pouco, a gente vai pensando como a gente vai pensar, Danilo, vai evoluindo. Faz parte, eu acho que só deixar claro aí para a Ali, o pessoal que vai vir, a oportunidade, a ideia dessas janelas aqui do laboratório e da gente é essa mesmo também, é dar a oportunidade da gente pensar, sintetizar, fazer uma coisa, falar. Então, são pensamentos em construção, não é coisa que está consolidada, né? Baseado no trabalho consolidado que todo mundo tem, como a Ana fez. Tudo que a gente é o que ela vem construindo, mas que a cada momento tem uma evolução, traz um novo olhar e uma nova construção, uma reflexão sobre si mesmo, sobre o seu trabalho, sobre suas reflexões. É isso que a gente espera ver aqui, nada fechado, e ser uma oportunidade de cada um de fazer isso, né? Aproveitar e fazer essa síntese. Então, é isso mesmo. Obrigado. Eu estou devendo um chá para a Ana, e você, eu sei que gosta mais da cerveja, então você está... estou te devendo uma cerveja. É um chá para a Ana, uma cerveja para você. Então, bom final de semana. Um abraço, um beijo em todos. Muito obrigado. Paulinha, pode deixar. Tchau, pessoal. Valeu.